Eu não descarto a necessidade, relevância e oportunidade de fazer dinheiro em curto prazo, day trade, semanal, mensal, mas para criar valor em grande escala e mudar ponteiro numa nação, no mercado, você precisa de prazo. Diversificação é muitas vezes uma falácia. Gosta do teu call? Gosta do teu trade? Vai nele. A gente do mercado financeiro é muito impaciente. E você aprender a esperar e saber que esperar é uma ação, é uma estratégia e só sobreviver é um baita desafio, meu amigo, eram 13 países que o banco operava. E aí, conhecendo aqueles outros países emergentes, eu falei, uau, peraí, papo é esse que o Brasil não é arrumado? O Brasil é arrumado sim. Um belo dia, você não sabe explicar por quê, pum, eureka. Cacetada, isso vai mudar o mundo. Eu comecei a estudar muito o assunto, sustentabilidade, energia limpa, comida, Brasil. Vou voltar pro Brasil e vou ser presidente do BNDES. Ah, você já tinha isso? Eu quero trabalhar no governo, para aprender sustentabilidade tem que viver no governo, o conhecimento está todo ali dentro, é um negócio muito novo. E onde que eu posso trabalhar no governo? No banco de atacado, que é a única coisa que eu fiz a minha vida inteira. E aí quando em novembro de 2017 surge para ministro da Fazenda o Paulo Guedes, eu falei, bicho, isso é um sinal. Boa parte do mercado financeiro achava que o Paulo estava maluco, chegou um maluco mais jovem lá para ele e falou assim, vamos ser maluco junto? E aí o Paulo me pergunta, Montezano, você quer fazer o que no governo? Dito esse papo. Eu falei, Paulo, quero ser presidente do BNDES. Como é que foi a sua passagem lá? Como é que foi essa experiência de servir ao Brasil pelo BNDES? O melhor emprego para o gestor numa nova empresa é assumir uma empresa mal gerida. Eu era o 6º presidente em 5 anos, que tornava aquele ambiente muito, muito, muito propício para um turnaround. Botar um banqueiro para tocar um banco de investimento, dá certo. Eu tive ali uma visão muito clara do que fazer e uma autonomia política que o presidente Jair Bolsonaro me deu, que é inigualável. E o presidente só me falava isso, Montezano, se tiver qualquer pedido que na sua ética você entenda que passou da linha, você manda tomar naquele lugar que começa com C e fala comigo. Agora, se tiver qualquer ruído de lá, você vai sair na hora, eu te tiro na hora. Eu tinha certeza absoluta que a gente faria um bom trabalho no BNDES, eu tinha certeza. Mas a gente fez bem mais do que eu imaginava. Sim, tá começando mais um Market Maker, seja muito bem-vindo ao episódio número 160. Eu sou o Thiago Salomão, um dos fundadores desta empresa, junto com ele, fundador do Market Makers, a mente brilhante, pensante e campeão da Libertadores. Parabéns, Josué Guedes. Como estava Buenos Aires? Absurdo. Tomamos Buenos Aires. Cheguei ontem aqui no Brasil. Sensação indescritível. Mas tá meio caro agora as coisas lá, né? Não. Quando eu fui ver Palmeiras e Boca, tava mais barato as coisas. Bem mais em conta. Agora não tá brincadeira. Tomar um cafezinho ali, você não vai tomar 2 cafezinhos, uma água com gás, uns R$60. Tranquilo. Bom, já vi que a sua voz aí tá meio gasta, mas parabéns pelo título. Só não ganhou o Mundial antes que a gente, mas veio direto da Argentina pra cá, porque esse papo é muito especial. Estamos aqui com o Gustavo Montezano. Ele foi presidente do BNDES e é fundador da IV Capital, é uma gestora focada em investir em empresas que alinham crescimento e sustentabilidade, tentando capturar essa oportunidade da transição energética. Mas o Montezano, ele antes de entrar no BNDES, ele foi diretor do BTG na área de divisão de crédito corporativo e também na antiga BTG Pactual Commodities, e virou presidente em 2019, quando tinha apenas 39 anos de idade. Saiu do banco no final de 2022, deixando um legado de 35 privatizações e a recuperação da credibilidade da imagem da instituição. Eu acho que foi um trabalho louvável, assim como muita gente que ingressou junto com o Montezano no governo anterior. Deixou um legado enorme, a gente fica muito feliz, muito honrado de receber ele aqui. E hoje ele está na IV, uma empresa que nasceu em julho de 23, já tem um fundo e agora está no processo de captação do seu segundo fundo. Fazem parte da empresa também o ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, o ex-ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, o ex-diretor-geral da OMC, Roberto Azevedo, e o Rodrigo Xavier, que é ex-CEO do Bank of America, e na época do Paulo Guedes ele tentou fazer o Xavier ser presidente do BID. O fundo está em processo, o novo fundo está em processo de captação, ele vai ser listado na bolsa com o ticker YVYC, IV Capital 11. Expectativa é que o book building aconteça 20 de dezembro, e a ideia é fazer de 10 a 20 investimentos com o objetivo de levantar de 400 a 500 milhões de reais. Então aqui a gente vai falar
do legado do BNDES, da história do Montesano, embora seja uma figura muito importante, e tanto no mercado financeiro quanto também pela sua passagem no BNDES, não tem muitos registros aí dele em podcast e tudo mais, então vai ser uma grande oportunidade de falar da história dele. Falar de investimentos em transição energética, acho que quem acompanha o Market Maker sabe o quão crítico a gente é com um pouco do greenwashing que existe, né? Então, é como ser um investidor verde sem ser woke ao mesmo tempo. Então, acho que vai ser muito bacana falar de investimento verde de verdade aqui e a posição do Brasil nesse mercado, né? A gente já fez episódios recentes tão preocupados com a situação do Brasil, mas aqui, pelo menos nessa frente, parece que temos uma grande oportunidade para curto, médio e longo prazo. Bom, desculpa pela apresentação longa, Montesano, mas não é sempre que a gente recebe um ex-presidente do BNDES aqui. Fico muito honrado que você esteja no Market Makers e bem-vindo ao nosso modesto podcast. Vambora, eu que agradeço o convite. Salomão, Josué, é um prazer estar aqui com vocês. E eu sempre digo que é fácil falar de política, é fácil falar de economia. Agora, quando falar da nossa história, a gente não está muito acostumado. Então, teu começo me provocou um pouquinho, mas vai ser super divertido. E obrigado a quem nos assiste aqui também. Montesano, vamos começar então pela sua história pré-IVE, pré-BNDES, pré-BTG. Como é que foi a sua formação até chegar ao mercado financeiro, enfim, e ser quem você é hoje no mundo do mercado? Cara, essa história eu acho ela muito interessante porque, na verdade, o meu treinamento, a minha aptidão para o mercado financeiro, ela começou em casa. Eu sou formado em engenharia, né, pelo Instituto Militar de Engenharia, e caí no mercado financeiro meio que por paraquedas, né? Eu achando isso. Só que, na verdade, o meu pai, Roberto Montesano, ele é um professor de finanças. Por acaso, ele fundou o IBMEC junto com o Paulo Guedes. Então, meu pai e o Paulo Guedes foram sócios durante uns 20 anos. E era um professor de finanças muito conhecido no Rio, um baita do nerd, um acadêmico. Então, quando eu entrei no mercado financeiro, em 2002, lá no Opportunity, no Rio de Janeiro, como estagiário, apesar de eu nunca ter estudado aquilo, eu comecei a ver que eu tinha uma certa familiaridade com os temas. E um belo dia me deu um clique. Eu falei, caramba, meu pai me ensina esse negócio desde que eu tenho 8 anos de idade. Então, aqueles papos, né, sobre mercado, sobre filosofia, sobre sociedade, sobre liberalismo, sobre juros. Foram, sei lá, 15 anos de papo e eu adorava conversar com ele e com os amigos dele. Então, eu sempre brinco que esse meu treinamento começou no leitinho de casa e quando eu cheguei no mercado eu estava, sem saber disso, preparado para a jornada e me apaixonei pelo mercado financeiro. Foi amor à primeira vista. Então, quando eu cheguei no Opportunity lá em 2002, na área de Private Equity, me apaixonei assim, em 6 meses eu estava encantado e tinha certeza que eu queria fazer isso pelo resto da minha vida. Que maravilha. E quanto tempo você ficou no Opportunity? Cara, eu fiquei no Opportunity de 2012 a 2005 e aí eu, na verdade, comecei como analista de Private Equity e por toda a questão societária que era aquela casa vivia no momento, eu virei quase que um assessor jurídico. Uhum. Na verdade, eu fiz o meu mestrado em Direito Societário ali. O Opportunity, na época, era a maior casa de Private Equity do Brasil. Então, foi um dos precursores de Private Equity. Eu me encantei pela temática, né, pela temática de investimentos alternativos. E por todas aquelas tensões societárias, eu virei quase que um parecerista e um especialista de causas de litígio societário. Então, eu tinha acabado de fazer, né, minha faculdade de engenharia, que eu brinco ali que meu estágio no Opportunity, além de analisar a empresa, além de entender de mercado e estar no dia a dia, eu, né, fiz minha formação em Direito Societário, que me é útil até hoje. E aí, em 2005, eu saí do Opportunity e fui para o Pactual. E aí começa a minha jornada lá no Pactual. E aí, quanto tempo você foi até o BNDES? Eu fiquei no Pactual de 2005 a 2018. Eu saí do Pactual para ir para o governo, para contribuir para o Brasil mesmo. Uhum. Então, foi uma jornada onde eu fiz meu patrimônio, fiz minha carreira profissional, eu diria, o grosso dela no Pactual. E me formei ali, fiz meu patrimônio, minha grande escola ali. E quais foram as áreas que você atuou ali na apresentação aqui? Eu falei do BTG Commodities, que hoje já tem até outro nome, e a área de divisão de crédito corporativo. Então, quando eu saio do Private Equity no Opportunity, eu vou para o crédito no Pactual. E é muito interessante que a pessoa que me contratou no Pactual em 2005 fez um pitch para mim que eu ia trabalhar na Goldman Sachs. Falei, uau, vou trabalhar na Goldman Sachs, que o banco estava negociando uma parceria, uma joint venture com a Goldman Sachs. O mercado todo meio já sabia, já tinha vazado. E aí eu aceitei a proposta, né, com o sonho de trabalhar na Goldman Sachs. Aceitei para crédito, que na época era considerado uma área secundária. Meus amigos falaram, Montesano, você tá doido, tá em Private Equity, tem que trabalhar em M&A, trabalhar em sell side de ações, buy side de equities. Pô, crédito, esse negócio aí é back-office, não serve para nada.
E, cara, não entendo nada de crédito, vou aprender. Gostei muito do papo com o André Fernandes, que era o sócio que me contratou na época. Falei, esse negócio é legal, eu vou trabalhar na Goldman. Aí passou 2 meses, cancelaram o deal com a Goldman. Falei, porra, sacanagem, me operaram. Só que aí, 1 ano depois que eu tinha entrado no banco, anunciaram o deal com o UBS. Então, o deal com o UBS foi anunciado no final de 2006 e logo no começo de 2007, né, o banco já operou integrado o UBS Pactual. E por eu estar no crédito, naquele momento o banco tinha mais ou menos uns 400 a 500 milhões de carteira de crédito, salvo engano. A grande demanda de balance sheet que o UBS tinha ou disponibilizava para o Pactual no dia seguinte era justamente crédito. Então, eu consegui viver, né, e ver e fazer parte de toda a formação do que eu digo do crédito para investment banking brasileiro. Então, o crédito um pouco mais sofisticado, um pouco mais estruturado, né, conjugando derivativos, né, junto com a renda fixa, o acquisition financing, o project financing. Então, toda a sofisticação do mercado de crédito brasileiro, eu digo que eu vivi na veia. E você pega um gráfico assim do crédito privado versus PIB no Brasil, parece que eu entrei assim, pum, na hora certa. Eu entrei era 30 e poucos % e depois o negócio só subiu. Eu nem sei quanto está o número hoje, mas chegou na época que eu estava lá no Pactual era 50 e poucos % e eu peguei a subida inteira. Então tive sorte de estar no lugar certo, na empresa certa e na cadeira certa. Pô, legal que já tem mais um assunto aí na pauta, que é falar também como é que você tá vendo o mercado de crédito hoje em dia. Mas você ia fazer um comentário aí, Josu? Não, eu queria fazer 2 perguntas, na verdade. A primeira, porque a escolha pelo IME foi algo, você sempre quis entrar ali, ou essa escolha foi... Tava decidindo o que queria da vida e olhou ali o IME, como é que é isso? Cara, foi a mistura de desafio e dinheiro. Né? Acho que é as coisas que me motivaram bastante tempo na minha vida, desafio e dinheiro. Eu estudava no Colégio São Bento, ali no Rio de Janeiro. Queria fazer engenharia, fiz prova para economia também, então estava meio na dúvida do que eu faria. E um belo dia eu fui visitar o IME, né? Como estudante ali, potencial universitário, fui visitar para conhecer o IME. Aí cheguei lá, vi todo mundo de farda, achei negócio esquisito, não gostei, mas aí chegou um coronel e falou assim, ó, seguinte, aqui vocês vão ganhar R$400 por mês para estudar. Além disso, tem educação física, tem treinamento militar, R$400, mas olha só, é muito difícil passar para cá. Ele falou o número na época, assim, ó, a cada 2.000 candidatos passa um. Eu falei, opa, gostei desse negócio. Difícil pra caramba, e ainda vou ganhar R$400, pô, não vou precisar mais da mesada do meu pai. Então, entrei no IME meio de paraquedas, sem saber o que era aquela educação militar, por causa do salário, né, que é um salário, a dinheiro de hoje, bota R$400, deve ser R$2.000 por mês, né, para você fazer uma faculdade. Além disso, tinha toda a parte física ali de formação militar. E eu digo que, assim, no IME, o que eu levei de tão importante quanto a formação acadêmica, que na verdade era um meio, né, de pessoas muito inteligentes em termos quantitativos, era justamente a formação militar. Liderança, resiliência, espírito de equipe, estratégia, visão patriótica, visão de Brasil. E depois, se um dia eu fui trabalhar no governo, foi porque ali eu recebi a sementinha de ter essa disciplina, resiliência e de ter a clareza de que a gente trabalha para a sociedade, né? A sociedade toda depende de nós, a gente faz parte delas. E o mercado financeiro tem esse jogo você tem que, né, individualmente levar todo o seu pacote. Nessa competição a gente cria riqueza, mas isso nem sempre é verdade. Então esse DNA de trabalhar pela pátria, pelo coletivo, eu digo que eu trouxe do exército, que eu admiro muito e levei isso, levo até hoje para minha vida. Agora, uma formação puxada, né? Eu imagino ali dentro, ali, a rotina de estudo. Super puxada. Eu tinha que fazer estágio escondido, basicamente. Eu tinha que fugir da faculdade para fazer estágio, porque basicamente a turma lá era formada para ser militar mesmo, de carreira. Eu fui a segunda turma do IME na época que poderia ir para o mercado civil direto. Então era quase que ele uma ovelha negra. Mas eu digo que quando você chega no mercado privado, o nível intelectual e quantitativo de formação é muito, muito, muito robusto. Então essa resiliência aí ajudou muito, continua ajudando muito. E como que era fazer private equity no Brasil ali no início de 2002? O que tinha de oportunidade? Cara, eu achei a temática incrível, porque eu tinha uma visão de investimento, né, de mercado financeiro leigo, que era um negócio muito curto-prazista. E quando eu chego no private equity, lá no Opportunity, né, e vejo o Daniel Dantas, o Dório, a Verônica, né, o Arthur Carvalho, o Ricardo Barros, eles discutindo coisas de 5, 10, 15 anos, nossa, eu me encantei por aquilo. Eu falei, você consegue fazer investimento em empresas pensando no horizonte de longo prazo. E essa é a minha filosofia de investimento até hoje. Eu não descarto a necessidade, relevância e a oportunidade de fazer dinheiro em curto prazo, day trade, semanal, mensal. Tem um estilo de trade que ele é importante, você consegue fazer isso. Mas para criar valor em grande escala e mudar ponteiro numa nação, no mercado, você precisa de prazo.
E aí, quando eu vi aquilo ali acontecendo no Opportunity, eu falei, uau, isso aqui é sensacional. Investimentos de longo prazo, né? E Era você uma casa de teve... altíssima qualidade, ainda é até hoje. E você teve convívio ali com o Dório? A gente teve a oportunidade Opa! de conversar O com ele. Dório tem uma história muito engraçada com o Dório, né? Que é a história do bambolê. Porque quando eu fui virar estagiário lá no Opportunity, foi meu primeiro estágio, e caí lá basicamente de paraquedas, porque era o primeiro estágio que estava disponível. Eu nem sabia que o Opportunity era tão renomado. E me disseram que a prova era difícil, falei, prova difícil eu vou fazer. E aí chego lá, entra eu e um amigo, o Jonas Mazetti, que éramos os dois caras do IME no Opportunity. Era a primeira dupla do IME no Opportunity. Pelo que eu te falei, o IME não liberava pessoas para fazer estágio. E aí, nós dois tiramos 10 na prova de matemática. Só que a gente não tirou o piso mínimo na prova de português e conhecimentos gerais. Era como, sei lá, 10 em matemática e 5 em conhecimentos gerais. Tinha que tirar 6 em conhecimentos gerais. O Dório, quando viu aquilo, falou, não, peraí. 2 caras só tiraram 10 sei lá, em 300 candidatos. E os 2 caras não tiraram conhecimentos gerais. E os 2 caras são do IME. Muda a regra aí e bota esses caras pra dentro. Muda a regra aí, a gente tá com algum algoritmo errado pro IME, que é um negócio novo, bota esses caras pra dentro. E aí, depois de 2, 3 meses de banco, tô lá trabalhando lá, né? Todo concentrado, trabalhando, fazendo minhas planilhas, né? Coisa que hoje um robô faz sozinho. Em 2 minutos eu fazia o dia inteiro. Aí chegou o Dório, assim, pra mim com um bambolê. Vem andando ali pelo corredor do Opportunity. Aí me entrega um bambolê. Eu falei, pô, Dório, porra é essa, Dório? Não, pra você aqui, ó, pra você treinar. Eu, como assim treinar, Dório? Tem que fazer aqui planilha e tal, relatório. Ô, Montezano, é que você já tá muito bom de planilha e relatório. Tá faltando um pouquinho de joguinho de cintura. Tá faltando um pouquinho de joguinho de cintura. E aí isso aí foi em 2002 ou 2003. E aí, cara, eu quando tava no BNDES, eu e o Jonas Mazetti, que hoje ele é até um professor de Vedanta, o cara é um dos maiores professores de Vedanta aqui do Hemisfério Sul, a gente combinou que quando eu saísse do BNDES, a gente ia fazer o ritual de devolução do bambolê. Então, no passado, isso foi em 2023, a gente combinou, pegamos 2 bambolê, vamos marcar reunião com o Dório. E eu não avisei que o Jonas ia. E aí vou lá, eu no Opportunity marcar reunião com o Dório, chego lá com o bambolê nas costas. Aí o Dório vai me receber no corredor, lá na recepção do Opportunity. Adivinha o que tá na mão? O bambolê. O bambolê também, que Eu falei, pô, Dório, tá de sacanagem? Eu falei, eu vim te devolver o bambolê. Ele falou assim, eu vim aqui pra lembrar você que, né, dessa história. Eu falei, isso foi um legado aí de 20 anos, porque depois de ter passado no governo, né, ter passado por um desafio de comunicação institucional, político, que eu não sabia nada, eu tinha que mostrar pra ele que aprendi a rebolar um pouquinho, né, rapaz? Mas a gente aprendeu a rebolar também. E aquela mensagem que ele me deu, assim, mostra quem que é o Dório, assim, que é o cara muito perspicaz e que tem essa visão macro, assim, fantástica, mas ele consegue chegar assim, apertar um botãozinho e falar, putz, é aqui. E apesar de tradar em public equity, também tinha essa visão de longo prazo, né? E me ensinou que diversificação é, muitas vezes, uma falácia. Gosta do teu call? Gosta do teu trade? Vai nele, fica nele. E aí convivi bastante com essa turma lá e levo boas histórias. Esse do bambolê, eu fiz questão de terminar o ritual e realmente foi algo que marcou, assim, a minha formação, eu diria, no mercado, de pegar esse malemolência, né? Que não é só conta que a gente faz. O Dório foi talvez uma das... A gente entrevistou ele na época do Stock Pickers, né? A gente fala que é da encarnação passada e foi, acho que, um dos papos mais legais que a gente teve pela simplicidade que ele explica as coisas e vivencia. A gente até começou o papo ele falando que a carteira de ações dele começou no ano que eu nasci. Caramba! Então, assim, eu falei, pô, Dório, acho que talvez seja o cara com mais pregões de bolsa que já passou aqui no nosso podcast. Mas ao mesmo tempo uma simplicidade, uma humildade, pô, incrível, assim, sensacional. O Dório tá devendo uma participação. Se quiser, a gente vai até o Rio aí, sem bambolê. E aí, quando o Dório vier aqui, pede pra ele contar a história do bambolê. Essa história é boa. Boa. Vamos voltar pro BNDES. Como é que foi essa passagem em Londres pelo BTG? E também a convite para ir pro BNDES? Bom, assim, então, como eu falei, entrei no Pactual em 2005, aí o BS Pactual, depois BTG Pactual, aí virei sócio logo que o BTG recomprou o banco, eu virei sócio responsável pela área de crédito corporativo high grade. E aí, daqueles 400 ou 500 milhões que o banco tinha de carteira em 2005, em 2014 só eu tocava 45 bi. Então, eu cheguei no auge ali da minha gestão de AUM, que a dinheiro de hoje deve ser, sei lá, uns 80, 90 bi. Era um volume bem expressivo para um crédito de investment banking que a gente fazia no Brasil, e, pô, muito orgulho, uma carteira muito sólida.
E aí, em novembro de 2015, o banco teve aquele incidente de liquidez, né? By the way, cara, é verdade, fazem 10 anos. Exatamente 10 anos atrás. 9 anos atrás. 9 anos atrás. A gente viveu um momento ali, em 5 semanas, em que a gente teve que fazer uma pirueta ali, né? Remeter o avião e literalmente salvar o banco. E naquele momento, a gente tinha na minha carteira que eu gerenciava cerca de 40 bi de Assets Under Management, de crédito, dos quais 15 bi eram ilíquidos, né? Porque não eram ilíquidos, eram sem funding, porque era fiança, repasse BNDES, então não usava a caixa do banco. E a gente tinha 25 bi de crédito que usava a caixa do banco. Desses 25 bi, a gente vendeu 15 bi em 5 semanas, de crédito ilíquido. E a gente teve um prejuízo, né, sobre o valor de livro do banco de 150 milhões de reais. Ou seja, a gente vendeu 15 bi de crédito, que é dinheiro de hoje, deve ser uns 30 bi, em 5 semanas. E o mercado de crédito, para quem lembra, em 2015, né, era longe de ter essa liquidez que tem hoje. E perdemos 1% do valor do FACE, em relação ao livro. Naturalmente, teve um apoio sistêmico do FGC, do Bradesco, do Itaú, do Santander. Todos os bancos ali, né, as assets apoiaram bastante. Mas quando eu vejo aquele ciclo ali de crédito de 2005 a 2015 que eu vivia, né, depois desse ramp-up de crescimento, diversificação, e passar pela maior crise de liquidez bancária desse século no Brasil e sobreviver, né, em parte porque a carteira de crédito do banco era sólida, ali eu vi que fechou um capítulo na minha vida e eu fui buscar novos desafios, né? Então o banco naturalmente ia passar um tempo ali, né, catando os cacos, se reposicionando. A carteira de crédito naturalmente ia ficar de lado porque não tinha liquidez. E, né, tendo fechado esse ciclo com um baita orgulho, o banco sobrevivido, né, pela cultura do banco, o Calim e o Salute, na época que estavam conduzindo a instituição, me chamaram para ir para Inglaterra, para ir para Londres, para eu fazer o turnaround da empresa de commodities do Pactual, que era uma operação ring-fenced, uma operação apartada do banco e tocada por executivos que não tinham a cultura Pactual. E aí por isso que eu falo, as pessoas me perguntam, Montezano, o que fez a diferença no Pactual para o banco estar vivo até hoje? Cultura. O que salvou o banco? Cultura. Cultura. E aí, esse pessoal que não tinha a cultura do banco, eles, enquanto a gente vendia a posição de private equity, de juro, de crédito, para, né, manter a liquidez e pagar todos os resgates, o banco pagou 100% dos resgates, naquele momento, eles estavam montando posição em Chicago para chamar margem, com a expectativa de que o banco ia ficar balançado, a liquidez do banco ia escusar, ia ser forçado a vender empresa de commodities, como estava vendendo outras unidades, e venderia essa empresa cheia de caixa para um terceiro e fazer quase que um managed buyout. Shortearam a empresa errada. Sim. Não dá para shortear, né, uma empresa desse, né, com essa cultura. E nesse momento tinha que fazer o turnaround daquela empresa, e aí o Calim e o Salute me convidaram para ir para a Inglaterra para ser o CFO dessa empresa de commodities, e no momento que o banco ia ficar de lado no crédito. E, cara, na verdade, assim, foi uma decisão bem doida, porque deixei um baita dinheiro na mesa, né? Quando você faz as contas ali, né? O imposto de renda, né? Pra você pagar na Inglaterra, né? O potencial que eu tinha de continuar crescendo aqui em São Paulo. E aí eu fiz a seguinte análise, Salomão, cara, eu nunca tinha trabalhado fora do Brasil, achava o meu inglês ainda meio pobre, sendo bem sincero. Nunca tinha trabalhado com back-office, a minha vida inteira foi de asset allocation. Nunca tinha trabalhado com commodities, tá? E, pô, tinha acabado de me divorciar. Então, assim, vou tomar esse desafio. E aí eu digo pra todo mundo, assim, essa parte do BTG Pactual Commodities, pra mim, profissionalmente, foi mais desafiador que o BNDES. E as pessoas não acreditam. Porque não importa o tamanho do feito na nossa vida, importa como você evolui, quanto aquilo é difícil para você. Então, se eu não tivesse ido pra Inglaterra, pra Londres, passado esses 3 anos lá, e depois vale a pena a gente falar um pouquinho do que aconteceu ali, talvez eu não tivesse tomado a decisão de ir pro BNDES, e talvez eu não tivesse preparado para tal. Não, então vamos falar se mais for um disso. negócio que eu... Sabe quando você vê sem enxergar, mas saber que era para lá o caminho? E aí foi daí que eu resolvi dedicar um pouco dos meus anos à pátria, digamos assim. Vamos falar então um pouquinho dessa experiência pré-BNDES e até acho que vale a pena, dentro da sua explicação, responder para quem não conhece a cultura BTG, a cultura pactual, que se é esse o segredo, né, como isso se insere nesse turnaround que você fez lá em Londres. Com certeza. E aí, então, tomado esse desafio, fui para Londres para ser supostamente CFO
da empresa de commodities, e logo no primeiro mês que eu tô lá dentro, descobri que eu não ia ser CFO. Eu virei gerente de tesouraria da empresa. Então você imagina, eu era sócio-diretor do BTG Pactual, na época ali eu tocava 13% a 15% da receita do banco, estava sob minha gestão, e eu saio para uma empresa na Inglaterra para ser gerente de tesouraria, que era como se fosse um pedágio temporário que eu tinha que pagar para poder virar o CFO e fazer o turnaround. Então, aquele período ali, que eu brinco que eu fiquei uns quase 9 meses sem poder trabalhar, foi o período profissional mais difícil da minha vida. Porque eu entrei no nó político e tudo que eu fazia meio que era usado contra mim. Então, eu tive que aprender a esperar. E parece besteira, mas a gente do mercado financeiro é muito impaciente. E você aprender a esperar e saber que esperar é uma ação, é uma estratégia, e você fazer nada e só sobreviver é um baita desafio, meu amigo, me custou horas e horas de psicólogo e depressão e conversas e falação, e vinha para São Paulo, falava assim, Salute, Pércio, cara, eu não tô conseguindo trabalhar. A gente falava assim, tem muito o que você fazer não, mano, não espera. Aí eu comecei, né, já tava casado de novo, aí começava a cozinhar pra minha mulher, cuidar dela que tava grávida, enfim, comecei a procurar outros afazeres na vida, e aí naquele momento, o José, o que apareceu pra mim, tá? E aí foram coisas que pra mim foram bem, eu diria mind-blowing. A primeira foi o tema da sustentabilidade, tá? Vou falar um pouquinho sobre isso depois. A segunda foi o tema da tecnologia, blockchain. E a terceira foi a disrupção política. Então, esses 3 aprendizados, que aquele momento ali um pouco de parcimônia ou espera no Pactual Commodities em Londres me trouxeram, eles abriram minha cabeça. Tá? E aí, só para dar um pouco do contexto que o Brasil vivia em 2016, eu chego na Inglaterra com o Brasil na lama. O Brasil na lama. Assim, tava tendo o impeachment da Dilma, né? Tava tendo o impeachment da Dilma, e logo depois que eu cheguei lá, aconteceu o impeachment. O investidor estrangeiro machucado com Petrobras, xingando o Brasil. Qualquer analogia com o momento atual não é mera coincidência, a gente vive um momento relativamente parecido. E aí minha primeira reação lá, com 33 anos, né, 34 anos, chegando na Inglaterra, é uau, ufa, ainda bem que eu saí do Brasil. Nossa, tô morando aqui em Chelsea, trabalho em Mayfair, nossa, ganho em pounds, esse lugar aqui com segurança, nossa, ainda bem que eu saí do Brasil, os investidores não aguentam o Brasil. Até que eu comecei a visitar as operações da ICTP, o BTG Commodities. Aí visitei operação na China, visitei operação na Ucrânia, visitei operação na Rússia, visitei operação na África do Sul, fui para Genebra, fui para Argentina, fui para os Estados Unidos. Eram 13 países que o banco operava. China, talvez tenha esquecido algum aqui. Operação no Quênia, Burkina Faso, viajei pra cacete. E Singapura, e aproveitei para conhecer. E aí, conhecendo aqueles outros países emergentes, eu falei, uau, peraí, papo é esse que o Brasil não é arrumado? Vocês estão de brincadeira. Vai operar na China, vai operar na Argentina, vai operar na Rússia, vai operar na Ucrânia. O Brasil é arrumado sim. O Brasil, para país emergente, é um país muito arrumado. Então eu tive que sair de casa, ir lá para fora, começar contaminado por aquela visão curto-prazista do gringo para o Brasil e para ver que não era bem aquilo. Então eu tive esse aprendizado político e eu diria global, internacional, tudo ao mesmo tempo. E o que estava acontecendo ali no mundo, né, em termos, eu diria, temporário? O primeiro grande tema era o da sustentabilidade. E aí, começando esse gancho aqui da sustentabilidade, Salomão, assim, eu era um cara extremamente cético, para não dizer contrário ao tema. Então, você pensa eu lá no diretor do Pactual, com 33 anos, diretor de crédito, um cara super moderno, jovem, com 33 anos, e eu lembro como se fosse hoje. A menina que tocava lá o compliance, acho que era a Bia que tocava o compliance, me chama para fazer uma reunião. Em 2014, o Banco Central Brasileiro, de forma bem inovadora, soltou a primeira resolução que você tinha que fazer, reportes socioambientais. Você tinha que botar 2 parágrafos, impactos sociais e impactos ambientais. Eu falei, caramba, isso aqui não serve para nada. Isso aqui é uma bullshitagem, isso aqui é para inglês ver. Então, assim, eu era esse executivo. Em 2014, eu era esse executivo. E aí, chego em Londres, o tema da sustentabilidade em 2016 estava bombando, fervilhando. Só se falava nisso. Aí eu chego lá e falo, cara, de novo isso aqui, cara, não é possível. Achei que tinha fugido desse negócio. Na verdade, quando você entende ali a dinâmica cultural e acadêmica e, eu diria, temática do debate, o Londres foi um grande polo disso aí, dessa disseminação. Então, eu acabei indo pro olho do furacão. E aí, bicho, eu não consigo saber exatamente em que momento,
conversa uma vez, conversa duas vezes, lê um paper, lê um artigo, vê um vídeo, bababá. E aí um dos meus sócios, Leonardo Seron, né, que hoje é sócio da IVE, e teve comigo no BNDES, já estava lá na Inglaterra, trabalhando no Bank of America, estava estudando o tema, fazendo mestrado. Ele falava, Montesano, não é assim, cara. Você está ouvindo errado. Escuta de outra forma. Uma conversa, duas conversas, três conversas. Um belo dia, você não sabe explicar por quê. Pum, eureka. Aí eu falei, cacetada, isso vai mudar o mundo. Esse negócio de sustentabilidade vai mudar o mundo. Vai mudar o mundo, vai mudar o mundo, vai mudar o mundo. Sustentabilidade, preciso estudar um negócio, e era muito difícil estudar. Porque era tudo muito, isso aqui é uma obrigação, isso é uma responsabilidade. Se você não fizer isso, você não vai pro céu. Cara, não é. É um negócio de business, de produtividade, de eficiência, de inovação, de coletivismo, tal. E aí eu comecei a estudar muito o assunto, sustentabilidade, energia limpa, comida, Brasil. Preciso voltar pro Brasil. O Brasil é uma potência da sustentabilidade. O Brasil, eu estava fazendo essas viagens, é um país emergente arrumado. Preciso voltar pro Brasil, quero trabalhar com sustentabilidade. E aí foi assim, esse é um capítulo, né, eu diria, formação de visão muito importante naquele período. O outro capítulo foi o tema do blockchain, que o tema do blockchain também estava fervilhando, e aí nesse meu tempo livre comecei a estudar blockchain, e aí eu entendi o que esse mundo de digitalização de ativos ou tokenização de ativos ia fazer no mercado financeiro, que é justamente a descentralização, o poder de descentralização que a tecnologia ela estava trazendo. E todo o mercado financeiro, até pouco tempo atrás, e acho que o mundo de agente autônomo é um exemplo claro dessa disrupção, ele era baseado nas estruturas centralizadas. Centralizado no Banco Central, centralizado no Banco A, centralizado na custódia B. Na hora que você tem uma tecnologia que descentraliza isso, você muda o eixo de funcionamento do mercado descentralizado. Uhum. E eu vi aquilo acontecer também. E a terceira coisa foi a disrupção política. Então, eu chego lá em maio, logo depois do impeachment da Dilma. Você tem o Brexit, né, que foi, se não me engano, em junho, julho, por ali, junho, julho, maio de 2016. E a nossa mesa de trade internacional errou completamente o Brexit, errou, mas só que não só do Pactual. Todas as mesas, assim, a grande maioria dos traders da City Londrina erraram e perderam grande dinheiro no Brexit, estavam lendo errado a população. E aí, em novembro, tem a eleição do Trump, a primeira eleição do Trump 16. Uhum. E, de novo, o sistema financeiro europeu e americano, incluindo a gente, erramos a eleição do Trump. Aí esse negócio vai acontecer no Brasil. E eu, por uma questão familiar pessoal, conheço a família Bolsonaro desde que eu sou criança. A gente morava no mesmo prédio da Tijuca. Então eu já estava vendo o Jair desde 2015, né, com aquele papo meio malucão, indo para o Brasil, fazendo essa campanha pré-eleitoral e se posicionando como disruptor. E aí quando eu vi que o mercado financeiro leu errado o Brexit, o mercado financeiro leu errado o Trump, e esse movimento também viria para o Brasil, eu pensei, o Jair vai estar no segundo turno. O Jair está no segundo turno. E ele, sem saber, tinha essas ideias liberais. Ele não sabia de economia liberal, mas tinha essas ideias. Uhum. Ou então o Jair tá no segundo turno, isso vai acontecer. E eu lembro quando eu ia para São Paulo, né? Quando eu voltava para São Paulo de vez em quando, e falava isso para meus sócios do Pactual, que o Jair Bolsonaro ia estar no segundo turno, a turma ria de mim. Moçada, não tempo de TV, aí tinha um monte de teoria. Acho que a gente vai estar no segundo turno. Não sei se vai levar, mas vai para o segundo turno. Então essas três coisas, além da experiência profissional ali, que foi um desafio político muito importante que eu tive na empresa, elas transformaram completamente minha visão. E aí, aquelas coisas da vida, né? Assim, tinha essa visão de que o Brasil ia mudar, ia ser será, né? Tem essa potência de ser uma bazuca de sustentabilidade, tá? Eu sempre tive dentro de mim a vontade de um dia trabalhar no governo, e aí muito alimentado, né, não só pela história militar, mas por dois sócios do Pactual, o Sérgio Cutolo e o Persarida, que eram dois caras que tiveram uma vida de governo muito emblemática, o Sérgio Cutolo, ex-presidente da Caixa, o Persarida, né, várias outras cadeiras, e ambos me falavam, Montesano, para você conhecer o Brasil de verdade, tem que passar um tempo no governo. E eu gostava muito do que o Cutolo e o Percy falavam, porque assim, eles tinham uma visão diferente das coisas. Era uma visão não tão Faria Lima, não tão financeira, e uma visão um pouco mais ampla de Brasil, e aquilo me encantava, me seduzia. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí, na hora que eu vejo nessa potência de sustentabilidade vindo, na hora que eu vejo a disrupção política acontecendo, e aí, por acaso, tem uma relação pessoal com a família desde jovem, e surge o então economista Paulo Guedes como potencial ministro da Economia, quer dizer, na verdade, antes surgiu o Paulo Guedes, eu vou voltar um pouco, né? Tem uma parte que é importante. Aí teve tudo isso, em 2017 eu falei, cara, vou voltar para o Brasil e vou ser presidente do BNDES.
Ah, você já tinha isso, que o Tinha. caminho para fazer toda Tinha. essa transição era pelo Porque eu BNDES. pensei, eu quero um dia contribuir para o governo, né? Pô, vai ter uma disrupção política no Brasil. Não sabia se ia ser em 2 anos, em 6, em 10. Eu quero trabalhar no governo para aprender de sustentabilidade, porque para aprender de sustentabilidade tem que viver no governo, o conhecimento está todo ali dentro, é um negócio muito novo. E onde que eu posso trabalhar no governo? No banco de atacado, que é a única coisa que eu fiz a minha vida inteira. Banco de atacado do governo do BNDES. Uhum. Aí em 2017, eu começo a falar para familiares e amigos que eu seria presidente do BNDES. E as pessoas falam, você tá maluco. Você tá em Londres, cara, ganhando em pound, trabalhando em Chelsea, no Mayfair, o que você vai fazer no BNDES? Eu falei, cara, não sei, mas eu tô com essa visão, eu sei que eu tenho que passar por lá. E aí eu tive esse chamado, vou chamar assim, em 2017, no começo de 2017, e botei aquilo na cabeça. E aí, obviamente, acompanhando mais de perto a parte política, né, me preparando, vou chamar pessoalmente, emocionalmente para isso, conversei com a minha esposa. Ela, Gustavo, se você for, a gente tá dentro. E aí, quando em novembro de 2017 surge para ministro da Fazenda o Paulo Guedes, que fundou o Pactual, fundou o IBMEC, foi sócio do meu pai, e era meu cliente, né, de alguma forma, no banco de crédito, eu falei, bicho, isso é um sinal. Isso é um sinal. Vai ser agora. E aí eu pego um avião para passar o Natal e Réveillon de 2017 para 2018 no Brasil, com a minha família, e aí marco uma reunião com o Paulo no primeiro dia útil de 2018. Foi o primeiro dia que ele voltava de férias, né, do Réveillon, a gente marcou uma reunião. E é aquele jeito do Paulo, marcar uma reunião, que era para ser uma reunião de 1 hora, durou 3 horas. E aí, assim, boa parte do mercado financeiro achava que o Paulo estava maluco. Chegou um maluco mais jovem lá para ele e falou assim, vamos ser maluco junto? E aí o Paulo me deu todo o plano de voo do governo. Privatização, reforma previdência, desalavancagem, não sei o que lá, banco público, deu tudo. Aquele plano macro dele que ele faz genialmente melhor do que ninguém. E aí ficamos 3 horas conversando, saí dali mais convencido ainda que o momento era agora, apesar de jovem, né? Tava ali com 37 anos naquele momento. E aí o Paulo me pergunta, Montezano, você quer fazer o que no governo? Dito esse papo. Eu falei, Paulo, quero ser presidente do BNDES. Aí ele falou, tá com quantos anos? Eu falei, com 37. Um pouco novo, né? Paulo, tranquilo. Qualquer cadeira que você me der, eu vou trabalhar. Tô no projeto. O que importa é quem a gente tá junto. Mas saiba que o que eu sei fazer na minha vida é só banco de atacado, tendo nada de política, entendo nada de institucional, de comunicação, de mídia, nada. Agora, de banco, modéstia à parte, eu entendo. Esse negócio aqui eu sei fazer. Então, onde você, né, acha que eu posso contribuir, eu acho que é ali. Mas se for outra cadeira, tudo bem. E aí fizemos essa conversa ali no Réveillon de 17 para 18, e aí depois a história aconteceu, né? Então, e aí quando surge o Tarcísio para ministro da infraestrutura, o cara se formou comigo no IME. Uhum. Então você pensa, tinha uma relação familiar, né, história com a família do presidente. Paulo Guedes fundou uma empresa com meu pai e eu, né, tinha essa inspiração cultural dele de 20 anos atrás. E tinha um amigo ali, um cara que se formou comigo na faculdade, falei, bicho, é um sinal. Eu tenho que realmente ir para essa história. E aí eu começo no governo, né, mudo da Inglaterra para o Brasil para trabalhar no Ministério da Economia, junto com Salim Matar, que foi um baita cliente meu, assim, um cliente super próximo, emblemático para mim. O Salim foi um cliente, assim, pela seriedade, pelo profissionalismo, pela forma como conduzia as coisas, que me marcou. E aí fico ali com ele por 5 meses e logo depois eu vou pro BNDES. Cara, bacana a história, né? Não, porra. Como... Os caras estão aqui assim meio... Eu até... A história... Eu até fui anotar. E é tudo verdade, Você já tinha tá? contado essa história Não, assim? publicamente assim não. E Muito legal. fazer uma pergunta, até pode soar um pouco esotérica, né? Mas você falou muito de sinais, convicção, é pra lá que eu tenho que ir. Você tem alguma coisa mística, Sim. enfim, algo até religioso, enfim? Espiritual, sim. A gente acha que sabe, mas não sabe de nada. Então, o racional é bom pra fazer investimento, pra tomar decisão. Agora, pra tocar a tua vida, segue teu coração, bicho. Pra fazer investimento é razão, pra tocar a vida é coração. E aí, Papai do Céu fala com a gente todo dia. É só que a gente não escuta muito bem. Cara, que essa conexão do Paulo Guedes com a sua família, É maluco, assim, né? É muito louco. É Pô, maluco. sensacional. Não. Podemos falar de BNDES? Queria saber, você realizou seu sonho ou desejo? Eu só senti falta de uma coisa antes de entrar no BNDES. Se ele pode falar um pouquinho sobre a cultura pactual. Sim, é verdade, faltou essa... Sim. O que é essa cultura pactual? A gente já escutou aqui de algumas pessoas, mas... Cara, é um negócio... É difícil explicar, assim, literalmente, tá?
mas é um negócio assim, trabalha para o banco, trabalha para o banco, trabalha para o coletivo, trabalha para o grupo de sócios, trabalha para o time, então trabalha para todo mundo. Naturalmente, né, você tem ali uma questão de excelência, de hard work, de, né, eu diria, uma competição saudável interna, mas essa visão de que você trabalha para o todo, para o grupo, que eu brinco para a matilha, é que é fundamental. E aí vai o meu ponto lá do Exército que me fez levar ao governo. Assim, todos nós aqui trabalhamos para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, para o nosso país, querendo ou não querendo. A gente tem um nível de competição aqui individualista entre empresas e executivo para que a gente possa produzir mais? Sim. Mas isso é só um joguinho. A verdade é que a gente tem que trabalhar para o todo. E eu acho que o Pactual, ele transmitiu isso muito, muito, muito bem. E se o banco está de pé hoje, lindo, bonito, crescendo, tem uma coisa só. Cultura. Cultura, cultura. Só isso. Tem muita gente boa em todo banco A, banco B, gestora C. Gente boa pra cacete. Todo mundo é igual. Todo mundo tão bom quanto lá. Diferença, cultura. E aí eu pude beber na fonte e carrego isso pra minha vida até hoje. Bom, chegou ao BNDES, realizou o seu chamado, aí, a sua... Não sei se era um sonho, mas tornou-se um objetivo de vida. Conseguiu realizar o que você queria implementar? Assim, obviamente, pelos projetos que a gente viu, como eu falei até na apresentação, né, com as 35 privatizações e tudo mais, mas acho que o que fica muito evidente, a pequena lição de casa que todo brasileiro fez acompanhando o noticiário e tudo que aconteceu no governo anterior, fica muito claro uma mudança de mentalidade ali no BNDES. De cultura. Assim, de cultura. É isso aí. Porque, bom, o BNDES não era aquela marca super admirada, aquela coisa que inspirava admiração, credibilidade. E parece que isso mudou bastante, e principalmente nessa agenda ambiental, transição energética, de projetos verdes. Como é que foi a sua passagem lá? Como é que foi a montagem de equipe, de projetos? Enfim, como é que foi essa experiência de servir ao Brasil pelo BNDES? Cara, foi incrível, incrível. E assim, eu digo que a gente realizou muito mais do que eu imaginava inicialmente, tá, Salomão? Se você botasse um filme e voltasse lá para 2019, eu tinha certeza absoluta que a gente faria um bom trabalho no BNDES, eu tinha certeza. Mas a gente fez bem mais do que eu imaginava. Assim como, né, lá no Pactual, eu lembro quando a gente estava fazendo o planejamento do Pre-IPO Finance, o Pactual tomou um financiamento Pre-IPO e a gente tinha que fazer um business plan agressivo para o banco. Aí eu passei lá uma semana fazendo um plano de negócio para crédito, e crédito era o grande alocador de capital, assim como o Private Equity era o crédito. E aí eu fiz um plano super agressivo, Pactual, super agressivo. Passei uma semana, tinha um monte de conta. Aí levei lá pro Salute, pro Esteves, eles olharam meu plano, demorou um minuto a conversa. Eles, Montezano, tá de sacanagem. Volta e refaz. Aí eles pegaram meu número e multiplicou por 3. Tem que dar esse número aqui, ó. Tá vendo o que você fez? Multiplica por 3. A gente achou que isso era macho, tá muito bundão, multiplica por 3. Aí eu falei, cara, os caras tão malucos. Como assim multiplicar por 3? Eu comecei a... Tá bom, os caras querem que multiplique por 3, fiz a conta de trás pra frente, multiplicando por 3 lá, falei, tá bom, vocês estão dizendo pra fazer isso aqui, vou precisar disso, isso aqui de gente, isso aqui de capital, né? Só isso, então tá bom, você vai ter isso aí, tudo que você pediu tá dado. Moral da história, fizemos mais do que os 3, mais. E o BNDES foi a mesma história. Então quando chegou no BNDES com essa cabeça de que o potencial da instituição era enorme, e eu estava muito preparado para o tema, porque como eu tive a visão desde 2017, eu passei esses 2 anos meio que estudando o BNDES, estudando os mercados de privatizações internacionais e entendendo aí o que o Paulo queria fazer. Então, juntando essa agenda, eu diria, macro-bancária financeira com a agenda de sustentabilidade, eu chego no banco com uma direção muito clara. A direção do banco é sustentabilidade, e na época a gente chamava de ASG, e eu acho que esse anacronismo ele foi completamente capturado, prefiro não usá-lo, mas a filosofia era essa filosofia de gerar impacto social e ambiental através de instrumentos financeiros e reposicionando o banco. E aí você pega, né, para um gestor, a melhor cadeira, o melhor emprego para o gestor numa nova empresa é assumir uma empresa mal gerida. E aí você pega o BNDES naquele momento. O banco estava passando, como vocês colocaram, por uma crise reputacional relevante, né? O banco tinha uma instabilidade gerencial enorme. Eu era o 6º ou 5º presidente, eu era o 6º presidente em 5 anos, menos 5 anos. Então, pega uma empresa daquele tamanho, com crise reputacional,
trocando de presidente a cada 6 meses, né? E um questionamento estratégico de por que ter um banco de desenvolvimento que tornava aquele ambiente muito, 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 eu diria, propício para um turnaround. Então, assim como lá na Inglaterra a gente fez um turnaround da empresa de commodities, no BNDES foi um turnaround de um banco de desenvolvimento com 120 bi, não, com 90 bi de patrimônio na época, 500 bi de carteira de crédito, só que com um material humano e uma questão cultural muito forte. Então, quando você pega ali a cultura do BNDES, em termos de gerar impacto para o Brasil, de trabalhar no longo prazo, de ser correto, ela é muito forte. Então, a cultura do BNDES, essencialmente, é uma cultura boa. Ela precisa ser mais eficiente, precisa ser mais produtiva, precisa ser um pouco mais pensada no impacto na ponta, sim, mas o coração da cultura que a gente fala benedense, ela é muito, muito, muito boa. E um corpo técnico ali, uma qualidade material humano que não tem igual no Brasil. Então, só como referência, o BNDES tinha 2.000 pessoas com terceiro grau completo, dessas você tem 1.000 pessoas com mestrado e doutorado. 1.000 pessoas, que ganhavam em média 40, 50 mil reais por mês. Então, um patrimônio intelectual absurdo, uma visão de Brasil única, bem remunerada financeiramente e com 100 bi de patrimônio para jogar. Então, na hora que a gente chega ali, e aí é o que eu digo, né, que botar um banqueiro para tocar um banco de investimento, dá certo. Então, eu tive ali uma visão muito clara do que fazer e uma autonomia política que o presidente Jair Bolsonaro me deu, que é inigualável. Então, assim, eu pude montar toda a diretoria do banco, 100%. E todo o conselho do banco, 100%. Eu e Paulo Guedes. Só. Nenhuma demanda política, zero. E o presidente só me falava isso, Montesano, toca o banco com PG, não entendo nada de economia. Se tiver qualquer pedido para você, que na sua ética você entenda que passou da linha, você manda tomar naquele lugar que começa com C. Eu não preciso falar aqui. E fala comigo. Agora, se tiver qualquer ruído de lá, de coisa de mal feito, né, que você não esteja sabendo gerenciando, você vai sair na hora. Eu te tiro na hora. Então, assim, joga nas 4 linhas, faz o teu trabalho de forma correta, técnica, toca com PG. Qualquer barulho político, você me liga, a gente resolve. Agora, se tiver um cheiro de coisa ruim, sabe que eu vou ter que te tirar e o jogo é esse. Presidente, tamo junto. Agora, deixa eu te pedir uma coisa também, presidente. Eu não entendo nada de política. Eu não sei nada desse negócio. Não conheço nada de Brasília. Preciso que você me ajude. Ele falou, fica tranquilo, garoto, fica tranquilo, só resolvo pra você. Uma coisa você me liga, joga aí com PG, tá protegido, tá comigo, tá protegido, só faz teu trabalho aí. Acabou. Acabou. E o Paulo com essa visão única dele, Montesano, saneamento, privatização, desalavancagem, eficiência, fábrica de projetos, vai lá e toca. E aí a gente conseguiu botar ali um corpo técnico, né, e direcionado com uma causa clara e estratégica, né, dentro de um banco com uma capacidade intelectual única, o resultado foi muito maior do que a gente imaginava. Muito maior. Então, assim, coisas, entre aspas, simples, né? Uhum. Simples. E na sua... Eu peguei ali algumas aspas no seu período final ali no BNDES. Falou, com a ajuda de vocês, daqui a 13, 15, 17 anos, o BNDES vai continuar atuando pelos impactos positivos no país. Como é que você vê o legado que você e toda a equipe, né, deixaram? Não foi um trabalho de um homem só. Como é que você vê isso se mantendo no BNDES e até em outras frentes do governo? Então, Salomão, acho que tem coisas que são inexoráveis na vida. E você pega os bancos de desenvolvimento mundo afora, a maior parte desses bancos eles foram criados após a Segunda Guerra. Então, você tinha que reconstruir o mundo, e aí você começou a pipocar mundo afora a criação de bancos de desenvolvimento, que era basicamente o quê? Fazer financiamento de longo prazo para infraestrutura. Uhum. E aí com juros baixos e capital longo. Quando você pega o começo desse século, né, ali com a redução de juro americana e global, e o mundo reduzindo o juro, tecnologia dispersando o mercado de capitais e financeiro, os bancos de desenvolvimento começaram a ficar muito questionados. Pô, para que precisa de um banco de desenvolvimento se tem um mercado de capital me financiando 30 anos? E a pergunta é legítima. Uhum. Então, quando eu chego no banco, a visão de que o banco de desenvolvimento, não só o BNDES, mas globalmente, tinha que se reposicionar, era consenso coletivo, era consenso internacional. E aí, o que é isso? É ser um banco que ele vira muito mais um aglutinador de soluções financeiras, que passa por preparar projetos, né? Soluções de garantia e risco, não só soluções de caixa, e um catalisador de capital público e privado. Então, você deixa de ser ali um financiador monoproduto, e eu diria centralizado, né, que opera sozinho,
para ser um banco multiproduto que opera articulando com o mercado. E aí, cara, isso é o KfW americano, isso é o FD europeu, isso é o BID, isso é o Banco Mundial, isso é o Banco do Marrocos, isso é o Banco da Rússia, isso é o BNDES. E eu te digo assim, com bastante clareza, que a gente, né, por ser brasileiro, tem essa capacidade de mover rápido nas coisas, e o BNDES foi um leading case dessa situação. Então, assim, é algo inexorável, não tem como ir para outra direção. Por quê? Você chega a um país emergente como o Brasil, como é que você mobiliza capital para infraestrutura? A primeira coisa que você precisa é regulação e legislação. Uhum. O banco pode apoiar nisso? Claro que pode. Uma capacidade técnica ímpar. Então vai apoiar na construção e desenho da regulação de forma opinativa. Não, né? Não tem caneta. Segunda etapa, projeto. Precisa fazer uma carteira de projetos. Quem prepara projetos? Banco de Desenvolvimento. E esse case que a gente viu era muito emblemático na Rússia. O Banco Russo fazia isso de forma muito forte. E a gente trouxe para o Brasil. Então, essas mudanças, como, por exemplo, Fundo Garantidor de Crédito, né, que a gente fez na pandemia, o maior fundo garantidor da história do Brasil, são mudanças inexoráveis. Então, o mercado está correndo para lá. Então, é algo que a gente só empurrou uma direção que eu diria que organicamente aconteceria. Uhum. E em termos de investimentos, o que você encontrou ali e o que foi feito em termos nessa mudança de mentalidade? Tem alguma coisa que você consegue assim demonstrar, cara, isso daqui é coisa que não faz mais sentido, o BNDES, o Brasil está investindo, com essa implementação dessa nova visão, a gente passou a atuar dessa forma. Tem algum caso que você consegue comentar? Tem, então, assim, alguns condicionantes, tá? Primeiro, o banco não deveria nunca ser um credor ou um investidor sozinho numa empresa. Nunca. Porque você está trabalhando com dinheiro público. E aí você tem casos do passado em que o banco foi o acionista, o investidor único, sozinho numa grande empresa. Se tivesse ali 2 ou 3 privados com 30%, 40% do cheque nas mesmas condições do BNDES, o nível de questionamento no banco seria zero. Zero. Você vai financiar um projeto. E você tem que, cada vez mais no Brasil, pensar não só sobre a liquidez do projeto, porque o mercado de capitais hoje financia há 30 anos, mas quem está assumindo os riscos do projeto. Então é um jogo um pouco mais desafiador. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Pô, se o banco estiver dividindo o risco com mais 2 ou 3 privados, né, ou até um público internacional, zero questionamento se der errado. Então, ser esse articulador, né, que opera soluções de risco e traz o mercado, né, seja outros bancos internacionais públicos ou o mercado privado, para operar conjuntamente, é uma filosofia de operação que protege o banco, multiplica o capital articulado nos projetos e no final você faz mais com menos. Então essa mudança cultural, né, que de novo está vindo também no mundo afora, não só no BNDES, eu diria que já está presente e isso, o banco trabalha no dia a dia com isso. Tá? E a tendência é sempre ser um articulador. Como, por exemplo, né, usar muitos gestores terceirizados para disseminar capital de venture capital, de private equity, até de crédito, e disseminar o capital, não só operar de forma centralizada. Entendi. E dentro disso, bom, a carteira de ações do banco, ela diminuiu durante a sua gestão, né? Foram vendidas fatias em Petrobras, Vale, enfim, totalizaram uns 70 bilhões em venda, mais ou menos. Qual que era tinha um objetivo maior até de se desfazer dessas ações que, em tese, Sim. não precisam tanto Sim. do BNDES, né? Sim. E deixar o BNDES mais focado onde ele de fato poderia ajudar. Como é que você vê essa parte do trabalho? Queria ter feito mais? Fez o que queria? Fez mais o que queria? Enfim. Não, sim, assim, tinha alguns objetivos. O primeiro era ajustar o capital do banco para o tamanho de risco dele. E assim, quando a gente chega lá, a gente tinha mais ou menos 90 bi de patrimônio em reais e 120 bi de carteira de ações. Vou repetir esse número. 90 bi de reais de patrimônio para 120 bi de carteira de ações. Ou seja, se você separar o banco em dois e botar um banco que é como se fosse uma carteira de ações que não deveria estar alavancada e outro banco que dá empréstimo, o banco que dá empréstimo tinha um capital negativo de 30 bi. O VaR diário dessa carteira de ações era de 4 bi. Então, assim, o PL do banco mudava quase 5% todo dia pela valorização das ações. Então, se você me dá um exemplo de um banco privado ou público no mundo que tem esse nível de VaR sobre patrimônio, não existe. Não existe. E por que não existe? E a pandemia mostrou isso claramente. Porque na hora que você tem um estresse de mercado, é quando você mais precisa do capital público. Então o governo, seja banco ou tesouro, é um grande segurador do nosso dia a dia. Pô, teve a pandemia, vamos lá despejar dinheiro para salvar a população. E teve uma crise de liquidez, vamos fazer empréstimo. O banco que está muito concentrado em carteira de ações,
Na hora que o mercado desaba, o patrimônio dele encolhe. E aí isso limita a capacidade do banco atuar contraciclicamente, que é uma das principais funções de um banco dessa natureza. Então tinha essa visão estratégica de gestão de capital do banco, de liberar value at risk, que a gente fala de capital especulativo, para fazer empréstimos ou novas operações. E assim, a função de bancos em geral é desembolsar recursos, né, para financiamento de projetos, de empresas, etc, etc. Ficar com capital parado, carregando ação de Vale, Petrobras, enfim, outras ações, não gera desenvolvimento social, ambiental, econômico, não gera nada. A especulação é uma atividade importante, super importante, mas o privado pode fazer isso, não tem porque o público ficar fazendo isso. Então, esse reposicionamento a gente colocou de pé, e aí fizemos ali um desinvestimento, somando o BNDES com o Tesouro Nacional, de 120 bilhões de reais aproximadamente, da carteira de ações total em bolsa nesses 4 anos. Né? Mas, não, foi o que queria ter feito? Foi o que deu. E aí você pega uma pandemia no meio, com volatilidade, fazendo isso de forma correta, com precisão, com rigor, né, técnico, seguindo todos os procedimentos normativos e os atributos naturais de um banco público, tem que ser feito com parcimônia. E assim, dentro do que estava possível, acho que a gente fez um ótimo trabalho. Um ótimo trabalho. E além dessa parte dessa alavancagem em ações, tinham outras áreas do banco, assim, com a sua visão vindo do privado, que não faziam sentido nenhum ali em termos estruturais, para o que o banco se propunha a fazer, que estava desenquadrado? Eu diria que não era a área, era muito mais a filosofia, entendeu? Então, assim, por que você precisa pegar subsídio do Tesouro ou do Fundo de Amparo ao Trabalhador e, né, dar para grandes empresas, se o banco pode ir no mercado se financiar e fazer esse trabalho, né, com um pouquinho de capital concessional, que a gente chama do blended finance. Então, é muito mais um redimensionamento, um reposicionamento, do que fechar a área B ou fechar a área C. Eu vou dar um exemplo, né, muito, muito, muito legal do Fundo Garantidor de Crédito, FGI PEAC. Você já tinha esse fundo no banco operando, né, no fundo garantidor de uma escala pequenininha, acho que era 500 milhões, 1 bilhão total do fundo, era um negócio pequeno. E aí, quando vem a pandemia, né, e a crise de crédito que o mercado tinha naquele momento, não era uma crise de liquidez, como foi 2008, era uma crise de confiança. E você tinha que irrigar os pequenos. Pô, como é que você vai irrigar o pequeno, espalhar crédito para o Brasil inteiro? Não é no crédito direto, é o que é um grande fundo garantidor. Então foi aí que a gente pegou esse FGI, que era um laboratório que funcionava bem, transformou no FGI PEAC com todo o apoio do Congresso Nacional, com todo o apoio da FEBRABAN, né, das associações bancárias. E aí fizemos o maior fundo garantidor de crédito da história do Brasil, né, de forma efetiva, né, sem tirando o FGC, que ele garantiu efetivamente 92 bilhões de reais só durante a pandemia como garantia de crédito. O que foi isso? Foi uma baita inovação financeira que surgiu dentro do próprio banco, estava lá dentro, entendeu? E puxando só uma coisa que você falou, que eu fiquei interessado em saber sua visão sobre isso, e até depois de ter passado pelo BNDES, se mudou essa sua visão, né? Você falou que viajou muito ali na época que estava no BTG Pactual Commodities, né? E pôde perceber que o Brasil era um emergente arrumado, Sim. né? Quais são as características que fazem o Brasil ser um emergente arrumado? E depois que você teve essa passagem no governo, você continuou com essa opinião? Super, 100%. Sou brasileiro, convicto, não vou sair daqui, quero trabalhar aqui e tem muita oportunidade aqui. No BNDES eu tive o prazer, cara, de conhecer o Brasil. Então, assim, o que o Sérgio Cutolo e o Pércio Arida me disseram era verdade. E agradeço a eles pela dica. E eu tive mais ainda a oportunidade de fazer isso por causa da pandemia. Então, logo que eu assumi o banco ali em 2019, eu viajei muito para fora, naturalmente, fazendo roadshow. E eu lembro que eu chegava nos roadshows internacionais, passava o meu plano pros investidores. Os caras falavam assim, tá de sacanagem, né? Não, vou fazer isso. Eu falei, não. Toda vez vem aqui um brasileiro, conta uma história, fala que vai fazer um negócio, um plano incrível. Assim, cara, se você fizer metade disso, tá ótimo. É só um shortcut, né? Aí eu volto lá, eu em 2022. Então, 2021, então, já fiz metade, já fiz quase tudo. E agora? Aí os caras, impressive. Como é que vocês conseguiram fazer isso? Mas, feito esse parênteses, durante a pandemia a gente não podia viajar para fora. E aí um negócio que me incomodava muito nesses diálogos internacionais era o tema de Amazônia. E aí sempre que eu ia para fora, fazia uma reunião de juros, de privatização, alguém puxava o tal do tema da Amazônia. E eu não conhecia a Amazônia. Eu tinha ido para a Amazônia uma vez, pelo IME, pelo Exército, para passar uma semana lá fazendo um acampamento de selva. Foi super legal, mas não conhecia a Amazônia. E era um tema assim que fervilhava e aquele negócio me incomodava. E aí, durante essa pandemia, eu falei, cara, vou aproveitar o tempo para viajar pela região norte brasileira.
E aí eu tive a oportunidade de visitar mais de 35 localidades na Amazônia. Para quê? Para fazer o meu mestrado, né, a minha formação em, vou chamar de impacto ou conhecimento ambiental. E como é que passa isso? Conhecendo as pessoas. Que a gente tenta dissociar, né, o ambiental do social, mas é indissociável. E aí eu tive a oportunidade de visitar essas mais de 35 localidades na Amazônia, em todo o estado da região norte. Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima. E todo lugar que eu chegava, a primeira reação lá do governador e do prefeito, caramba, o presidente do BNDES vendo aqui, nunca vi aqui nenhum diretor do BNDES. E aí, para mim, aquilo ali, cara, Josué, foi uma escola de Brasil, cara. Foi uma escola de Brasil que eu recomendo todo mundo que puder fazer um dia que o faça, porque você entender aquela ponta daquela realidade, né? Entender um pouco a dinâmica das dificuldades locais e refazer a sua formação mental, né? Que é uma formação muito urbana, muito de São Paulo, né? Que não é aplicável para o interior do Brasil, nem para o campo, nem para a floresta. É algo que para mim foi assim, mind-blowing, tal qual foi mind-blowing quando eu morei em Londres, na Inglaterra, naqueles temas que eu te falei. E aí, assim, você vê como o Brasil é carente desse conhecimento de Amazônia, efetivamente, que a gente não se conhece. Os alemães conhecem a Amazônia melhor do que a gente, por incrível que pareça. Cara, eu fui dar fiquei num painel em Davos, em 2022, com o presidente da Colômbia, a vice-presidente do Peru, e acho que era um executivo do Itaú, se eu não me engano, para falar de Amazônia, de tão capacitado que eu estava no tema. Também, pô, fui para 35 localidades e a pandemia me deu essa oportunidade. E, obviamente, levamos o banco todo para esse projeto Amazônia, porque o banco também precisava conhecer mais a Amazônia. Tinha uma área lá muito específica que conhecia bem, mas um banco como um todo não conhecia. E quando eu falo Amazônia, eu conhecia a floresta, né? Porque o Brasil são 3, eu brinco que são 3, entre aspas, não vou falar a palavra bioma, que senão os cientistas vão me matar, mas são 3 tipos de moradia: cidade, floresta e fazenda. Então, esses 3 Brasil: cidade, floresta e fazenda. E cada um tem sua forma de funcionamento. E desse período que você pôde visitar aí a Amazônia, eu acho que esse é um tema interessante e ao mesmo tempo também é um pouco complicado, digamos assim, pelas visões diferentes que tem. Bastante e tal. complicado. O que você acha que é uma visão séria, uma visão responsável sobre o tema Amazônia, sem entrar em clichêrismo, sem entrar... O que você adquiriu de experiência que você pode passar? Eu vou fazer aqui uma dedicatória. Eu não conheço a pessoa, tá? Não conheço ele, mas ver o que o Aldo Rebelo fala sobre a Amazônia. Então, assim, eu assisti muitos vídeos do Aldo Rebelo, né? E eu falo isso porque é um político que vem de outra linha partidária. Uhum. E 97% do que ele fala ali, eu concordo, respeito. E tem uma visão muito, muito, eu diria, assertiva sobre o tema, tá? Muito assertivo. Mas, assim, a gente pode falar aqui, se quiser a gente pode abrir um capítulo aqui e falar meia hora do tema, que vai longa a conversa. Mas é toda uma questão histórica, cultural, estratégica e dinâmica de funcionamento da floresta. Na floresta, a sua especialização é territorial. Porque como é que a gente pensa na cidade? Eu tenho um médico, eu tenho um engenheiro, eu tenho um cara que me vende comida, eu tenho um cara que arruma a minha casa, eu tenho um cara que dirige ônibus. Então todo mundo se especializa funcionalmente. E a gente tem essa cabeça de especialização funcional. Na floresta, e no campo ali meio a meio, mas na floresta, a sua especialização é territorial. Porque o desafio é você acessar o território não só fisicamente, mas culturalmente e socialmente, funcionar na floresta. A nossa legislação, a nossa regra, o nosso tributo, a nossa forma de, eu diria, legislar e regular o uso do solo, o uso das atividades econômicas, ela não está preparada para esse ambiente de floresta. E na hora que você traz essa regulação não adequada e o mindset da cidade para a floresta, não tem como funcionar. E aí o mindset da floresta é o quê? Territorial. Então, na hora que você está ali na floresta operando o transporte, operando a comida, operando o varejo, você tem que ter a capacidade de fazer essa visão integrada. E, de novo, não só a integração territorial no sentido físico da palavra, mas a integração social e cultural e a forma de funcionamento de cada região dela, tá? E aí, assim, a gente fala Amazônia, mas, bicho, tem 15 Amazônias, tem 20 Amazônias. Elas são muito, muito diferentes entre elas, em vários sentidos. Deixa eu fazer um comentário / pergunta que acho que é pertinente pelas referências que você trouxe. Você já falou do sua proximidade com a família Bolsonaro, proximidade com o Paulo Guedes, mas citou também o Pércio várias vezes. O Pércio e o Paulo Guedes, né, em determinado momento aí da política, né, foram para caminhos diferentes. E agora acabou de falar do Aldo Rebelo, né? Eu não imaginaria eu ouvir um endosso assim a alguém que tem uma
uma linha de Não pensamento. conheço, tá? Nunca conversei com ele, Uhum. mas tô só replicando Não, aqui, mas baseado nos vídeos que eu vejo dele. Não, o ponto que eu E que trago me aqui... ajudou muito a formar minha opinião. A gente... Mas você assistiu os vídeos dele, consumiu e também passa um pouco da sua mudança de pensamento sobre investimentos sustentáveis. E a gente está vivendo um momento onde a polarização é cada vez mais forte. Então, assim, talvez ninguém nem pare para ouvir o que um Aldo Rebelo ou qualquer outra pessoa com uma linha de pensamento diferente vai falar, porque ele pensa muito diferente de mim. E acho que a falta de diálogo talvez seja um grande problema que a gente vê, não só na política, mas até em outros campos, por você não querer ouvir quem pensa diferente de você. E achei muito curioso você fazer todas essas citações. Você considera isso uma peculiaridade sua, um diferencial seu, ou nunca nem parou para pensar nisso? Não, eu acho que é o contrário. Acho que um investidor, e eu me vejo como um investidor por natureza, de novo, a nossa vida a gente toca no coração e na emoção. O investimento e o intelecto é na razão. Então, assim, não tem ideologia A ou B, tem razão. Tem dedução do que você acha certo ou errado para tomar decisão de como se investir ou como gerenciar um território na Amazônia. E eu funciono assim, acho que é isso que separa bons investidores de mais investidores. E acho que assim, no nosso dia a dia aqui, né, e eu sempre brinco aqui, assim, o melhor analista político de Brasil não é um brasileiro, que a gente fica um pouco mais emocionalmente attached às posições. E o investidor, ele não pode estar emocionalmente attached à decisão, ele tem que ser racional. E aí o tema político, né, um tema muito quente, emocionalmente embranha na gente, então toda vez que a gente discutir política no chapéu de investidor, não no chapéu de cidadão, e a gente tem que separar isso, é muito, muito importante e desafiador separar o seu ego, separar a sua emoção, separar aquilo dali. E eu acho que a gente tem um dever de casa a ser feito no mercado financeiro dessa segregação. Tá? E é um desafio pessoal para todo mundo, coletivo. Legal, muito bom. Não, me chamou muita atenção porque, bom, episódio 160 que a gente faz, mais uns, sei lá quantos que a gente fez no Stock Pickers e nunca vi tanta diversidade ali de referências citadas. Podemos ir para Ive, Josu? Você quer trazer mais algum ponto de Não, BNDES? acho que ficou bem Porque legal. eu tô preocupado que a agenda do Montesano é concorrida. Bom, fez seu trabalho no BNDES, cumpriu ali o seu período e nasce a Ive Capital com toda essa constelação de pessoas que a gente falou no começo e até, para quem não conhece, uma empresa que nasceu para investir em empresas com crescimento e sustentabilidade, tentando capturar a oportunidade da transição energética. Transição ambiental climática, mas energética serve também. Então, queria que você trouxesse um pouco dessa visão para o que você vê de oportunidade nisso, o motivo de nascer a Ive. Acho que toda a sua explicação pregressa já mostra um pouco disso, mas e até se puder mostrar com grandes números aí, quais são as oportunidades que existem nisso aqui no Brasil. Bom, então, feito essa visão lá na Inglaterra de sustentabilidade, passado pelo governo para aprender isso, conhecendo a Amazônia, e afim como a título de exemplo, ficou bem claro para mim o tamanho dessa oportunidade. E aí, a nível global, enquanto eu estava no governo, eu vi essa agenda de sustentabilidade decolando, tá? E eu sempre gosto de falar a sustentabilidade racional, a sustentabilidade lógica, e é natural que quando você tem novas formas de ver mercados e ver tendências, você tem ajuste, o negócio é sinuoso, não é uma linha reta. Então, assim, é bem, bem importante esclarecer isso. E era muito interessante ver essa agenda global decolando enquanto estava no governo e ver o Brasil mal posicionado. Então, eu costumo falar, Salomão, que a gente tem um beta global de 20 anos no tema de transição e tem um alfa Brasil a ser surfado. O Brasil ainda segue mal posicionado nessa agenda, né? Ele segue oportunisticamente mal posicionado, apesar de todos os seus atributos naturais. A gente vai falar um pouco sobre isso. Então, assim, é uma agenda global que chegou para ficar. O Brasil é um player potencialmente relevante, mas que não está atuando no tema como deveria. Então, essa foi a visão que eu diria marcante, tá? A segunda visão que eu trago desse período no governo é a do desafio de implementação, que eu chamo do desafio de engenharia. E quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala basicamente de segurança alimentar, que a primeira coisa é comer. Então, assim, não há o que se falar em net zero se as pessoas estão com fome, com segurança alimentar, transição energética e o que eu chamo de economia de baixo carbono, que é biodiversidade, resíduo sólido, saneamento, indústria de baixo carbono, etc. E tudo isso são bens concretos, são bem físicos. É uma comida que você come, é um carro que você senta,
né? É uma casa que você constrói com material. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, ela está na agenda que o mercado chama de real assets. Real assets, coisas físicas, tá? E aí, nessa pauta, o desafio de implementação é muito grande. Eu chamo do desafio dos engenheiros. Seja um engenheiro agrônomo, seja um engenheiro químico, seja um engenheiro de processo, seja um engenheiro logístico. Então, o desafio de engenharia de implementação aqui é muito grande, especialmente em países emergentes. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, quando você está falando dessa agenda de transição, você não fala de setor econômico, você fala de cadeias produtivas. E quando eu comecei minha carreira de analista lá no Opportunity, em 2002, eu analisava setores econômicos, setor de portos, setor de telecomunicação, o setor de saneamento. Na agenda de transição, você tem que analisar cadeias produtivas integralmente que passam por vários setores. E parece um negócio bobo, mas é completamente disruptivo. Então, é olhar end-to-end, porque as cadeias vão se reposicionar, tá? Então, você tem um desafio, você tem um ponto beta global e alfa Brasil, e um desafio de implementação muito grande na parte de engenharia. Em adição a isso, tem um terceiro desafio para países emergentes no Brasil, não é diferente, que é o desafio de capital humano. A quantidade de conhecimento que você tem que acumular, seja para o advogado, para o institucional, para o contador, para o trader, para o comercial, para o técnico, gente que tem na gente para formar isso tudo aqui é muito grande. Então, você pega o Brasil, que é um país com recurso natural infinito, gigante, mas com recurso humano pequeno, numa agenda muito complexa que anda muito rápido. Então, você conseguir dimensionar esse capital humano aqui, seja na engenharia, o capital humano lato sensu, para poder processar essa agenda de economia real, de real assets, é um desafio e uma oportunidade muito grande. Então, a gente viu isso quando estava na nossa estadia no governo, e aí eu já tinha essa visão de sair do governo para montar uma empresa dedicada à transição ambiental climática. Então, eu chego ali para o Paulo antes do primeiro turno, eu tive a clareza de falar com ele isso antes do governo, antes das eleições, para não ter qualquer tipo de viés. Achei que haveria reeleição do presidente Bolsonaro, achei que o Paulo continuaria no governo. Eu falei, Paulo, acho que a gente vai ganhar a eleição, mas eu vou sair para montar esse negócio aqui. Você fica falando que o futuro é verde e digital, ou tem a mesma visão, tem um gap de mercado e não tem nenhum player privado no Brasil 100% dedicado a essa agenda, e quando eu falo 100% dedicado, é muito, muito importante, por toda a questão de conhecimento que a gente colocou anteriormente, e eu quero montar esse negócio aqui. E na hora que a gente monta um player financeiro integralmente dedicado à transição ambiental climática, que toma café, almoço e janta e consegue acumular essa quantidade de conhecimento absurda e criar em torno de si um ecossistema de investimento e conhecimento com lucro, né? Porque, por algum motivo meio bizarro, essa agenda foi associada a ter um lucro menor. Então, quer fazer investimento, tem que ter retorno menor. Por balela. Esquece, não vai mudar nada no mundo. Tem que ter lucro, tem que ter dinheiro. Isso é o combustível da transformação, do capitalismo e do mercado descentralizado. E é isso que vai fazer o negócio acelerar. Então, criar essa plataforma de investimento dedicada, focada no lucro, e que cria em torno de si um ecossistema, é um posicionamento de um player global. Então, isso nos coloca num posicionamento de uma agenda regional, de domínio aqui na América do Sul e Brasil, mas com uma relevância global, e isso vai acelerar enormemente a agenda de transição no Brasil, além de gerar muito lucro, gerar muito emprego, gerar muito investimento. Tá? E aí eu tive essa visão e conversei isso com o Paulo antes do primeiro turno, e as coisas aconteceram diferente do que eu previa. Então, se de um lado a gente teve ali uma visão política do que não achei que aconteceria, do outro lado, o copo meio cheio é que todo o time que estava com a gente no BNDES também estava disponível para procurar emprego. Então a gente juntou a turma ali, José, juntou o time que estava tocando o BNDES junto, e aí somos hoje 17 sócios executivos e mais 5 sócios sêniores. A grande maioria dessa turma egressa de uma gestão do BNDES. Então, apesar da IVE ter 1 ano e pouco de fundação, o grupo de pessoas, o grupo de sócios, trabalha junto desde 2019. E testado num ambiente extremamente hostil, extremamente complexo, em que a parceria, a confiança, o respeito, a admiração foi sendo construída. Quem tem gestora, quem tem banco, quem funda a empresa, sabe o quão importante essa parte de parceria, admiração e respeito é às pessoas que formam um time. E a gente trouxe agora para o setor privado, desde o ano passado, essa casa de investimentos, essa gestora integralmente dedicada à transição ambiental climática. Trazendo todo esse histórico setor público e privado que nós temos. E
O que já tem de investimento, né? Assim, o que a gente já estudou um pouco foi o caso da Solinftec, se você quiser contar um pouco sobre ela, mas o que de fato vocês estão buscando? Se fosse, geralmente quando a gente traz um gestor aqui, ele vem de gestor de ações, ativos líquidos, então ele faz lá a empresa tem que ter founder mindset, tem que ter o ROI não sei o que, tem que ter não sei o que lá. O que seriam os KPIs ali, os bullet points para vocês preencherem e investirem numa empresa? Primeiro que a nossa filosofia de investimento é uma filosofia de longo prazo. Então, o mercado nos categoriza, eu sou muito cuidadoso nessa categorização, como uma gestora de ativos alternativos. Tá? E uma gestora de ativos alternativos, ou seja, ativos primordialmente ilíquidos, focados na cadeia de segurança alimentar, transição energética e economia de baixo carbono. Então, o nosso foco não é setorial. O nosso foco é em cadeia produtiva e nessas visões de longo prazo. Portanto, na hora que a gente tem esse entendimento das teses de cada cadeia produtiva e constrói os relacionamentos naquela cadeia, a gente vai expressar isso através de vários produtos. Então, a gente começou nossa jornada com um produto de Private Equity, através de um fundo monativo que é a Solinftec, que a gente vai falar um pouquinho. Estamos agora em captação de um fundo de crédito de infraestrutura e no longo prazo a gente vê outros fundos e outras categorias emergindo, como, por exemplo, fundo de equity para infraestrutura, quem sabe no futuro real estate, quem sabe no futuro venture capital, e toda a categoria e classe de ativos, né, que os gestores ditos como alternativos têm. Exatamente por isso, a gente vai entender as cadeias produtivas, construir os relacionamentos e expressar nossas teses de longo prazo através de diferentes produtos nessas cadeias. E assim, o que a gente busca? A gente busca o conceito de partners of choice. Então são parcerias de longo prazo. Quem são os parceiros que a gente está buscando? Exatamente a turma que preenche aquela caixinha do meio que eu falei. Bons implementadores de ativos reais no Brasil. Vulgos, bons engenheiros. Então, a grande maioria dos nossos parceiros, né, sejam parceiros de co-investimento ou parceiros como investidas nossas ou empresas que vão tomar nossos empréstimos, a gente busca uma boa capacidade de implementação de projetos. De novo, seja um projeto agrônomo, seja um projeto de saneamento, seja um projeto industrial, seja um projeto logístico, isso aqui é um ativo escasso no Brasil. Uhum. E quer falar um pouquinho, então, da Solinftec? Bom, vamos lá. Então, assim, o que é a Solinftec, tá? A Solinftec foi o nosso primeiro investimento justamente porque ela é um ótimo case para expressar essa nossa visão da sustentabilidade lucrativa. E é uma empresa que ela começou, salvo engano, em 2007, 2008 no Brasil, fundada por um grupo de cubanos, né, que vieram para cá como técnicos de agroindustriais e desenvolveram uma tecnologia de manejo de crop, né, manejo de lavoura única, e foram adotando a inteligência artificial, adotando o IoT ao longo dessa jornada, que posicionou a empresa como, eu diria, um early mover nessa agenda de robotização do campo. E quando você enxerga hoje, assim, é consenso que o futuro do campo é robotizado. Não sou eu que estou falando, é um consenso coletivo. O futuro do campo é robotizado. E essa empresa, até onde é de nosso conhecimento, é a empresa de robotização da lavoura mais avançada das Américas. Não só no Brasil, a mais avançada nas Américas. E o atributo que ela tem por trás disso, e que a empresa não se precificava dessa forma, é um atributo de sustentabilidade ímpar. Então, a redução que esse tipo de manejo, né, robotizado traz em redução de combustível fóssil no diesel, em redução de agrotóxico, em aumento de produtividade por hectare, em resiliência climática, né, em melhora da qualidade do produto do crop efetivo, é ímpar. E todos esses atributos ambientais climáticos, o mercado está começando a precificar e começando a entender como colocar isso na equação, e essa empresa é um case que traz isso muito claramente. Uma empresa de eficiência, né, agrícola, né, que é a principal robotizadora do crop brasileiro das Américas, mas que tem unpriced, ainda não precificado, esses atributos ambientais e climáticos, que a gente tem uma visão que dá para valorizar bastante o negócio através da emergir esse tipo de atributo. Então, é um exemplo bem claro de como é que a gente está enxergando essa tese da descarbonização produtiva, baseado em eficiência, baseado em inovação e trazendo preço para a resiliência climática, para o menor impacto ambiental, etc, etc. E, bom, você falou vocês estão em processo do novo fundo, enfim, até a reportagem do Brasil Journal falando sobre o fundo, né, que é uma reportagem de novembro, né, que iniciou uma captação,
E a expectativa é que o book building aconteça no dia 20 de dezembro, né? Eu Isso. chamo de última sexta-feira útil. 19, fechamento é 19. Isso. Que o 20 de dezembro é a última sexta-feira útil do ano, porque depois vem Natal e Ano Novo. O objetivo é de levantar 400 a 500 milhões de reais, um retorno-alvo em um spread de 1 a 2% sobre a NTNB, e a ideia é fazer de 10 a 20 investimentos. E os projetos focados em infra, em setores como saneamento, transporte, mobilidade, energia e logística. Enfim, esse fundo vai ser listado, né? Como eu já tinha falado. Como é que estão o que dá para falar? Vamos falar de infraestrutura, então? Mais fácil, Ufa, né? Do que vamos falar lá. do fundo em si, né? Não, vamos falar de infra, a gente vai chegar no fundo, tá? Então agora vamos fazer um parênteses aqui na nossa história. Aliás, vai começar uma nova história, um pouco longa também, mas é bacana. Tá, não, é porque eu até anotei aqui, queria falar da captura do ASG, mas depois a gente fala disso, porque você soltou em algum momento, queria que você desse a opinião disso. Vamos falar agora então de infraestrutura, Salomão, vamos lá. Antes de falar do fundo, eu preciso contar um pouco da história de infra, porque vai mostrar a nossa cabeça de quão transformador é o ciclo de infra que a gente vive no Brasil atualmente, tá? E eu gosto de começar essa história nos anos 90, quando a gente teve lá a estabilização monetária, plano real. Então, pela primeira vez na história recente, o Brasil conseguiu fazer um mínimo horizonte de longo prazo, né, para investimento de duration mais longa. E ali começa o ciclo anterior da infraestrutura brasileira, que vai do meio dos anos 90 até mais ou menos metade da década passada. Esse ciclo de 20 anos, ele foi muito emblemático em 3 setores. Setor de rodovias, e aí você tem como a CCR, né, como a grande empresa que emergiu, a exemplo desse setor que consolidou. O setor de telecomunicações, com as agendas de privatizações de telecomunicações. E o setor elétrico, né, onde o Brasil amadureceu pra caramba na sua regulação do setor elétrico, que é até um destaque a nível internacional. Então, esses 3 setores, eles marcam esse ciclo de 20 anos da infraestrutura brasileira, só que esse ciclo ele foi gerido num modelo, numa filosofia de infra centralizada. O que é isso? É uma gestão da infraestrutura nacional de forma centralizada, onde você bota poucos players controlando, né, operando aquele setor, com muita barreira de entrada. E quais que eram as barreiras de entradas naturais, né, que eram postas ali para controlar, né, os entrantes e os participantes desse setor? Primeira barreira de entrada era relacionamento com o poder público. Então, como os contratos eram novos, né, e em mutação e sendo ajustados ao longo do tempo, para jogar esse jogo você tinha que ter uma capacidade, uma disponibilidade de se relacionar muito próximo e intimamente com o setor público, tá? Porque o contrato ali estava, de certa forma, maleável. E isso era uma barreira de entrada grande para muita gente. A segunda barreira de entrada é informacional. E parece besteira, mas você tem informação de engenharia. Se tem mais VPL, você fazer uma rodovia no sul, um porto no nordeste, uma distribuidora no centro-oeste, é algo muito relevante e que, né, faz a tua alocação de capital de recurso humano ser vida ou morte. E poucas e grandes empresas de engenharia, né, grupos econômicos, tinham acesso a essa informação. Então a informação era, entre aspas, escondida ou rarefeita. E a terceira barreira de entrada era o financiamento. Então, o financiamento no modelo baseado em bancos de fomentos com alto nível de subsídio, e quando você bota crédito com alto subsídio, naturalmente, o técnico que está aprovando aquela linha, ela pede toda a garantia do mundo para você. Garantia fiança bancária, aval corporativo, teu carro, tua mãe, tua casa, teu pai, etc. E o investidor ele tem que dar, senão ele está fora do jogo. E aí isso fez com que só empresas com grandes balanços disponíveis no Brasil, com capacidade de dar aval à fiança bancária, conseguiam jogar esse jogo. Então você tinha a barreira de entrada de relacionamento com o poder público, a barreira de entrada informacional e a barreira de entrada de financiamentos. E aí quando esse ciclo se exaure ali, no meio da década passada, mais notadamente 2015 e 2016, o Brasil ele é forçado a tomar um novo posicionamento de política de Estado para infra, que é o que a gente chama de modelo de infra descentralizado, reduzindo as barreiras de entrada para ter mais competição no setor e tendo uma quantidade maior de agentes. E é esse ciclo, que dura hoje quase 10 anos, que continua transformando profundamente a infra nacional, e é nesse contexto que o IVC 11 vai entrar. E aí, como é que é essa história de 2015 e 2016 para cá, na hora que a política de Estado muda? Então, como é que o Brasil foi atacando a barreira de entrada a barreira de entrada de relacionamento com o poder público? Uma série de marcos legais e regulatórios que trouxeram mais segurança no relacionamento público-privado. E aí você pode citar, por exemplo, o novo marco legal da concessão, o novo marco legal do saneamento, a nova lei de recuperação judicial em falência, novo marco legal do setor elétrico, marco legal da cabotagem, da ferrovia. Então você foi fazendo a criação do PPI em 2017, Programa de Parceria de Investimento.
Então foi feita uma série de leis e regulações que tornaram nossa infra mais robusta e mais segura, reduzindo a necessidade de proximidade íntima público-privada, né? Trazendo mais gente para o jogo. E aí, quando eu chego no BNDES em 2019, a demanda que eu recebia do mercado era atacar a segunda barreira de entrada, informacional. E a demanda era dos investidores. Montesano, a gente precisa de um pipeline de projetos de infraestrutura de longo prazo e grande. A gente tem capital para botar no Brasil. Agora, para mobilizar uma plataforma de pessoas, investir naquele grupo para poder participar dos leilões, eu tenho que ter segurança que primeiro tem volume, que eu vou conseguir captar recurso de alta escala para, né, ter um AUM grande e pagar o time, uma escala mínima. E segundo, ter recorrência. Que eu vou montar o time, vou perder um leilão, perder 2, perder 3, ganhar o 4. Perco o 5º, perco o 6º, ganho o 7º. Então essa agenda, essa demanda, né, de grandes pipelines de projetos recorrentes e diversificados em setores, foi um mandato que eu recebi do mercado em 2019 e foi daí que veio a tese de montar a fábrica de projetos. E aí, Salomão, você vê como é que é o potencial de um produto financeiro quando ele tem demanda reprimida. A gente montou de pé essa fábrica de projetos em 2019 e, cara, em 2021 a gente chegou a ter, em 2022, $500 bilhão de capex potencial nos projetos geridos só pelo banco, só pelo BNDES. Sem contar todos os outros projetos no Brasil. Tá? E aí que você mencionou dos 35 leilões que a gente realizou, todos eles, 100% deles, bem-sucedidos. Porque a demanda reprimida era tão grande, que na hora que você reduziu primeiro a barreira de relacionamento público-privado e conseguiu reduzir a barreira informacional e dando informação de qualidade para os bidders, a taxa de desconto cai e tem mais competição. E aí, derrubada essa segunda barreira, né, eu diria, não derrubada, mas endereçada a cultura, o funcionamento do setor que derruba ela, vem a terceira barreira, que é o financiamento. E aí, quando a TLP é criada em 2017 e vem ano a ano gradualmente sendo reduzida, força que os bancos de fomento eles se alinhem no financiamento junto com o poder privado. E a gente vê aquele boom de debêntures de infraestrutura acontecendo no Brasil desde 2018, 2019, e o negócio hoje é um volume cavalar, alongando o prazo do mercado de capitais para infra. Só que dentro desse contexto tem um tipo de financiamento que ainda é carente no Brasil e que a gente começou a atacar lá a partir de 2021, que é justamente o Project Finance, ou financiamento com foco no risco do projeto e não com foco no risco corporativo. Isso aqui parece um detalhezinho bobo, tá? Mas qual a diferença? É transformador para a infranacional. Transformador, tá? Primeiro que esse Project Finance, ele viabiliza a entrada de outros tipos de operadores. Então, aquelas grandes empresas com grandes balanços no Brasil, construtoras ou empresas listadas, elas continuam participando do setor com corporate financing. Tá tudo bem, isso é legal, isso é bacana, isso é importante. Agora, por exemplo, uma empresa estrangeira que não quer dar o aval da matriz dela para operar no Brasil, ela precisa de um limited recourse e garantir que só o recurso que ela está botando no projeto que vai ser o passivo, vou chamar assim, que ela pode ter no projeto. Ou, por exemplo, um operador financeiro, um fundo de investimento que não pode dar aval, não pode dar fiança. Ele não pode, né, dar o aval ou a fiança bancária para ele ficar muito caro, então ele precisa desse produto. Ou, por exemplo, empresas de pequeno e médio porte que se consorciam, não tem um balanço robusto para dar aval, mas consegue botar o action naquele projeto. Então, o Brasil ele tem a carência dessa demanda de produto financeiro. Tá? E aí, quando a gente fala isso, parece algo, uau, super sofisticado, um negócio assim. Meu amigo, nada. O Chile faz isso há 15 anos. O México faz isso há 10 anos. A Colômbia faz há 10 anos. O Peru faz isso há mais de 10 anos. Então, nossos vizinhos aqui, eles já fazem isso. E por que o Brasil, hoje, ele tem essa deficiência no Project Finance e vírgula essa oportunidade? Voltando à fita, né, lá para trás, porque justamente a infra, por ela ter sido promovida, né, no início desse século, por um crédito subsidiado, os bancos de fomento dominaram o jogo, o subsídio afasta o mercado de capitais e afasta quem? Primordialmente, os fundos de pensão. Se você olha globalmente, o grande credor de projeto, né, em maioria dos países do mundo, são os fundos de pensão. Só que eles não tiveram a oportunidade de jogar esse jogo no Brasil, tanto porque se acostumaram com uma NTN alta, mas mais que isso porque os bancos de fomento botavam uma taxa abaixo da taxa NTNB, então o mercado era corrompido. Então isso fez com que o nosso mercado de financiamento de projetos no Brasil, em termos de sofisticação, em termos de qualidade de projeto, em termos do ecossistema que prepara isso, ele ficou atrás, ele não se desenvolveu. Então a gente tem hoje uma oportunidade e uma carência de colocar de pé financiamentos com recourse em projeto que o Brasil está começando a patinar, está começando a engatinhar agora.
Isso aqui vai mudar a infranacional, tá? Vai mudar completamente a infranacional. E aí eu vou te dar aqui um parâmetro um pouco mais macro, tá? Além desse financiamento de projeto, ele permitir que esses outros operadores, como gringos, financeiros e empresas de pequeno e médio porte participem no jogo, é a única forma com que a gente vai conseguir chegar no investimento de 400 bi ao ano de infraestrutura no Brasil. A gente investe grandes números hoje de 200 bi. Precisamos chegar a 400 bi. Sem o Project Finance, não há balanço no Brasil para isso acontecer. Por quê? Na hora que você opera com Corporate Finance e aval, né, corporativo ou fiança bancária, o que acontece no teu portfólio de projetos? Eles viram one risk, eles viram uma caixa única de risco. Então você tem que projeto A, B, C, D, F, Z na mesma empresa, na mesma holding. Na hora que você cruza tudo isso aqui com aval corporativo, basta um projeto dar errado e o castelo de carta acontece. Vai tudo caindo. Então, se você é uma empresa operadora, né, que está dando aval para os seus projetos todos, você está committed com aquele risco integral e nenhum pode dar errado. Tá? Na hora que você converte isso, hipoteticamente, para um modelo ring-fenced, em que cada projeto é isolado, se um der errado, você tira ali o dedo, o corpo continua vivo, a vida que segue. E aí, se você olhar na década passada, o que aconteceu com grandes grupos de engenharia e grandes grupos de infraestrutura, né, que um deu errado foi empacotando um atrás do outro, mostra qual a limitação que isso traz. Então, assim, as empresas brasileiras, para ter balanço suficiente para chegar nos 400 bi ao ano de investimento, elas precisam sair do Corporate Finance para o Project Finance. Precisam. Não tem balanço, não tem capital para isso. Porque para cada real de capital, na hora que você faz essa segregação, você está aumentando a quantidade de projetos que você pode gerir. E esse reflexo, mais importantemente, se reflete no balanço dos bancos ou dos credores. Então, na hora que você pega o balanço bancário brasileiro ou do sistema de crédito, incluindo esses fundos, e a gente está operando tudo com Corporate Finance, você é obrigado a consolidar no teu balance sheet aquele risco do grupo, de forma única, e não riscos segregados. Então, naturalmente, uma hora chega o banco, ele tem um limite de risco para aquele grupo, em vez de ter N limite de risco para vários projetos. Então, na hora que o Brasil sai gradualmente do Corporate Finance, não sai, porque ele vai continuar existindo, ele é importante, ele é fundamental, mas tem seu lugar, e abre espaço para o Project Finance, é como se a mesma quantidade de capital no Brasil, tanto no lado do credor, do sponsor, quanto no lado das empresas quanto do credor, ele se multiplicasse para fazer mais projetos. Então, assim, é um caminho inexorável e é esse gap que a gente quer vir preencher exatamente porque tem poucos grupos de pessoas, fundos, empresas, bancos qualificados com histórico de fazer isso. Sensacional. E olhando todo esse mercado, essas oportunidades que tem, a IVE, ela tem uma visão de, pô, esse projeto aqui faz sentido dentro do que a gente imagina, esse projeto aqui não faz sentido. Vocês têm esse tipo de análise também sobre o que faz sentido ou não, tendo em vista como vocês se posicionam, essa questão da transição ambiental, como que funciona isso na diligência? Não, com certeza. E por que a gente tem essa visão? Se você tem um projeto, tá, por exemplo, de uma usina de carvão, estou dando um hipotético, tá? Eventualmente, num evento de 20 anos ou 25 anos, que é a concessão de uma usina de carvão, e de novo, não estou falando mal porque é importante ter uma usina de carvão, mas o risco regulatório, o risco ambiental e até o risco de precificação de passivo de carbono que essa empresa tem ao longo de 20 anos é maior do que numa usina hidrelétrica ou uma usina solar, por exemplo. Então, a gente entende que alguns setores, algum tipo de ativo, eles estão mais expostos a essas imprevisibilidades, no sentido negativo, da transição ambiental climática do que outros. E na hora que eu coloco isso no preço, não faz sentido hoje eu financiar uma usina térmica de carvão, por exemplo. Aí você pega o saneamento, o impacto ambiental do saneamento é incomensurável. Então, assim, imagina que vai andar e vai continuar andando, porque todas as derivadas são né, secundárias e terciárias são muito, muito fortes. Então, a gente categoriza, né, nessa matriz de riscos e alguns poucos setores são excluídos, outros setores já são pré-aprovados, como energia renovável, assim, intrínseco que ele está na ponta correta do trade, e outros setores, como, por exemplo, irrigação, o mercado de gás, a gente vai ter que olhar um pouco caso a caso, mas não num olhar, eu diria, ideológico, mas numa matriz de risco. Agora, Montezano, sobre o investimento sustentável, assim, na prática, você fez alguns comentários interessantes sobre isso.
Já vi algumas pessoas falando sobre a importância da redução de risco quando você faz um investimento sustentável, né? E você colocou um aspecto importante que é geração de lucro, né? Está aqui no mercado para isso. Existem casos em que esse aspecto ambiental, esse aspecto de sustentabilidade, ele acaba se tornando esse componente, esse vetor de geração de lucro acima de um outro projeto que não tenha esse vetor ambiental. Como é que vocês capturam isso? Ótimo, ótimo. Qual que é a nossa visão, tá? Esse tema de investimento sustentável é um pleonasmo. Daqui a 10 anos não vai se discutir mais isso. E aí vou contar uma história que eu gosto de contar, que é uma analogia não perfeita, mas ela mostra um pouco a nossa filosofia, tá? Se você vai nos anos 70, no mercado americano, 70, 80 ali, você teve a indústria de private equity explodindo. Começando a ter os leverage buyouts, né? A indústria de private equity nascendo e explodindo aquela nova forma de fazer financiamento de ativos e líquidos empresariais. Tá? O que foi isso? Era uma nova ferramenta acadêmica de corporate finance, né, de livros, textos e academias de medir valor de empresas, com uma nova disponibilidade tecnológica de você fazer alavancagem e usar mercado de capitais para, né, ter ferramentas de aquisição de empresas. E naquele momento, eu não estava vivo, mas contam a história, né, me contaram a história, de que o mercado de alguma forma tentou segregar as empresas. Então tá bom, então tem uma nova ferramenta, então tem empresa que é a empresa financeira, geridas pelos fundos de private equity com ferramentas financeiras, e tem as empresas tradicionais, ou familiares e tradicionais. O que a história mostrou pra gente? Foram dois grupos. A que adaptaram a inovação e a modernização, ou as que foram compradas ou vendidas, ou fechadas. Então, assim, naquele momento, nos anos 70, 80, veio para o mercado uma nova tecnologia no sentido do estrito senso da palavra, e uma nova filosofia / teoria corporativa que maximizou o valor dos ativos para quem as implementasse. Quem não as implementou, na maravilha do capitalismo, ficou para trás. O que está acontecendo agora nessa agenda de transição, e por isso que a transição a gente gosta de reforçar muito essa palavra, porque a gente quer trabalhar com empresa de óleo e gás, com cimenteira, com aviação, com shipping, com todo mundo, é uma nova ferramenta de mensuração dos impactos sociais, ambientais e climáticos no portfólio de investidores e no dia a dia de empresas que está passando a ser disponível. Quem não adotar essas empresas, não adotar essas ferramentas, daqui a 10, 20 anos, ou vai ser comprado ou vai fechar. Não tem outra opção. E eu vou te dar um exemplo bobo, tá? Quando eu fazia uma análise de um projeto há 10 anos atrás, eu não fazia uma pergunta sobre o impacto social no território que aquela planta hidrelétrica, aquela planta de termoelétrica, uma planta de biocombustível operava. 0 perguntas. A questão social e territorial era completamente irrelevante na análise de projeto. Hoje, se você vai furar um poço, em qualquer lugar que seja, até no meio do mar, a tua articulação territorial na comunidade de última milha é tão importante para o projeto que você sabe que se você não fizer aquilo bem feito, você pode gastar bilhões e um dia fechar a tua fábrica. Isso é só um exemplo de como essa mudança de mentalidade, de novas ferramentas e, de novo, a tecnologia está nos permitindo chegar aí. E à medida que a gente vai tendo mais conscientização, seja da comida que você está comendo, do carro que você está dirigindo, né, ou do que você está passando no seu corpo, dos impactos ambientais e climáticos daquilo ali, a nossa mudança de consumo vai acontecer. Eu vou dar um exemplo aqui que a gente está aqui no escritório de vocês na Faria Lima. Daqui a 10 anos, 15 anos, esse prédio aqui vai ser todo abastecido com biometano. 100%. 100% com biometano. Por quê? Aqui é uma área de alta renda, que o preço do gás muda uma vírgula no último linha das empresas, e é uma conscientização de que isso aqui você está se posicionando e descarbonizando o mundo dentro da sua possibilidade. Daqui a 10 anos, não vai ter executivo de nenhum banco brasileiro, nenhuma empresa grande brasileira, que não vai pegar um voo que não seja abastecido com combustível sustentável de aviação. Isso independente da regulação. Então você tem tanta mudança de comportamento do lado, eu diria, do consumidor, quanto, eu diria, a mudança de comportamento da última milha, do aspecto social, ambiental e climático, que ela é latente, quanto as agendas governamentais e regulatórias que vão te empurrar. Então, assim, a quantidade de fatores que está te empurrando nessa direção do que a gente chama da transição é tão grande que ou as empresas e os portfólios se adaptam ou vão underperformar. Não tem outro caminho. Agora, como essa jornada? Aprendizado coletivo. Estamos descobrindo, mas o caminho é para lá. Josu, tinha várias perguntas aqui ainda, mas infelizmente, pessoal, eu sei que vocês odeiam quando eu falo isso, mas a agenda do nosso convidado concorrido, a gente até começou a gravar 8 da manhã hoje, né? Aliás, obrigado. Obrigado. Não, que isso. A gente fez
questão de... Até soou um sino, parece Sino que aqui, eu... pô. É, Marcou o horário. o horário do Montezano tá chegando ao fim aqui, então a gente vai entrar no ping-pong. Eu vou encaixar no ping-pong as perguntas ali que não deu tempo, mas aí você responde com a profundidade de um tweet, e a gente deixa o convite para numa segunda vinda sua aqui, a gente explorar mais isso. Mas, pô... Gostei do convite já, hein? Obrigado. Pelo visto foi bom o papo. Não, pô, foi excelente agradecer. Ainda tinha bastante coisa ainda aqui pra... Não, pra já explorar. tem muita coisa aqui, mas ó, agora o ping-pong a gente vai perguntar livro, música, convidado e vai encaixar mais coisas aqui. Lembrando que todos os livros recomendados em todos os episódios estão em mmakers.com.br/biblioteca. Esqueci de fazer o merchan do Charlie Munger que estava aparecendo aqui na tela. A gente preparou um conteúdo especial com os 20 livros que mudaram a vida do Charlie Munger. O link está na descrição aí do YouTube ou da plataforma de podcast que você está ouvindo. Só deixar seu melhor e-mail e você recebe gratuitamente os 20 livros que mudaram a vida dele e um breve resumo aí de cada um dos livros, uma sinopse. Montezano, vamos lá. Não sei se você já estava preparado, mas a gente sempre pergunta um livro de mercado, um livro tema livre e um livro para não ler. Vamos começar pelo de mercado? Cara, O de mercado pode ser, sei lá, não precisa necessariamente ser o mercado financeiro em si, né? Pode não, o ser... livro de mercado que eu gosto muito é o livro da história da Visa, que em inglês chama One from Many. É um livro que explica justamente a constituição de uma empresa baseada em mercados descentralizados e com nova forma de funcionar. Então, a dinâmica ali, a história de como ele foi superando barreiras culturais, né, para estruturar o que era antes impensável, eu acho que é muito, muito, muito bacana. Não lembro de terem... Nunca. Sensacional, One from nem- Many. nem One from conheci Many. esse livro. É bem legal. Um livro tema livre. Um livro tema livre é A Vida Secreta das Árvores. A vida Isso aí é escrita por um biólogo alemão em que ele trabalhava numa unidade de conservação na Alemanha e ele começa ali a fazer, eu diria, manuscritos, entre aspas, científicos para ver como é que as árvores se desenvolviam. E aí o cara acaba achando uma série de relações de comportamento, de sentimentos, de troca, de comunicação, de proteção, de competição, quase como se fosse um ser humano e um cachorro, que mostra, né, essa vida secreta das árvores, essa comunidade delas, de como elas interagem entre elas, como elas se protegem, brigam, se reproduzem, assim como nós, faz a gente lembrar desse conceito de sustentabilidade muito mais integrado além do homem, né? Então, virou um livro de filosofia. Começou como um livro de biologia, no final um grande livro filosófico de como é que a gente enxerga o mundo. E quem lê esse livro, depois que olhar para uma plantinha, vai olhar de um jeito diferente. E elas são muito mais inteligentes do que a gente imagina. Caramba, sensacional. E o Não Leia, o livro pra morrer antes de ler. Cara, o livro Não Ler, eu acho que não existe, bicho. Porque, assim, lê, para no meio e vai pro próximo. Agora, não ler, porque alguém te falou para não ler, cara, cometa seus próprios erros. Então, não consegui pensar. Excelente. Não consegui seus pensar, próprios bicho. erros, é Não bom. consegui pensar. Uma música e por que essa música? Não, porque essa versão é da Miley Cyrus de um negócio vintage, vou chamar assim, né, da Jolene. E pra mim é uma música marcante, pessoalmente falando, mas essa releitura da Miley Cyrus, pô, ficou incrível, é super good vibe, é bacana, é pra cima, e tem a história da briga da mulher lá que largou o outro. Eu acho a música muito divertida. Um convidado que você gostaria de ver sentar no seu lugar contando a história dele pra gente. Traz um político da Amazônia que mora aqui. O Davi Alcolumbre, o Valdez Góes, pra falar um pouquinho de Amazônia com eles, ou alguém do Acre lá, o governador do Acre. Traz alguém da Amazônia que eu acho que essa visão do Brasil que o Brasil não conhece é muito, muito importante, tá? Boa. A pergunta que eu incluí é que não deu tempo de fazer. Você falou durante o papo, não gosto dessa sigla, foi capturada. Então, quando você falou do ASG, que aqui a gente também chama de ESG. Essa história é muito interessante e eu falo aqui numa perspectiva de crítica super construtiva, tá? Porque quando você tem grandes tendências de grandes movimentos, né, a sociedade vai para lá. Pô, a gente sabe que é para lá que a sociedade está indo. Só que esse caminho é sinuoso. E é naturalmente quando você tem um tema tão desconhecido como esse, em que você pega um aspecto financeiro, e eu brinco que no mundo financeiro a gente só vive de Bitcoin, do mundo digital, né? É contrato, papel e tela de computador. Só que na hora que você pega o mundo da sustentabilidade, que é o mundo real, de pessoas, de natureza, de biodiversidade, de coisas físicas, e integra esses dois, cara, essa integração aqui ela é muito poderosa, ela é muito transformacional. Só que o nível de desconhecimento de quem fala chinês e francês é tão grande que esse processo não é linear, vai se chocando, vai se levando para lá. Então você tem formas que você vai abordando um pouco mais mercadológicas, com mercados descentralizados dando os preços, e outras formas com coisas mais reguladas, né, ou legisladas.
E quando você pega toda essa agenda, eu diria, historicamente, né, da sustentabilidade, e ela começa aqui no hemisfério ocidental, na geração, né, que a gente chama de geração Woodstock, da contracultura americana, ela vem vindo em toda a parte, eu diria, acadêmica, científica, de movimentos sociais, muito teórica, acadêmica, científica, ideológica e pouco prática. Então, na hora que você pega essa filosofia, e com o maior respeito do mundo aos cientistas, maior respeito dos mundos reguladores, né, a quem faz as coisas de forma precursora, elas tendem a ter uma abordagem não mercadológica, e sim mandatória. Te obriga a isso, te obriga a aquilo, te obriga A, te obriga a C, te obriga a B. E aí você tenta regulamentar algo que é irregulamentável. Porque no final, o risco da tua fábrica parar porque você não fez a licença social, você vai pagar a conta. O risco de você estar exposto a uma enchente porque você não fez ali a barragem adequada, né? De repente ter que reconstruir a tua empresa que estava no enchente, ou você ganhar valor de uma empresa que estava com a descarbonização não precificada e você ganhou dinheiro com isso, isso se materializa anyway. Então, na hora que você tenta regular isso e botar ainda em cima disso uma questão ideológica que vai além da pauta, putz, é muito complexo. E aí o tema, como qualquer tema, ele foi politizado. Em respeito à política, tá? E faz parte do jogo. Mas eu acho que é uma evolução natural do ciclo de amadurecimento dessa filosofia, dessa tecnologia, que momentaneamente ela foi meio que abraçada ali por círculos ideológicos e desvirtuaram ela. Agora, o mundo futuro é verde e digital. A transição é para lá. Então, temporariamente, esse anacronismo, ele foi, eu diria, desvirtuado, mas é só uma questão temporária e por isso que eu tenho muita cautela hoje em usar qualquer sigla para isso. O episódio inteiro foi muito claro, mas queria que você deixasse uma mensagem final, pensando que o nosso público, bom, a gente fala com milhões de pessoas, então nem todos trabalham no mercado financeiro, mas tem muita gente do mercado financeiro, atuante, gestor, trabalha em escritório e tudo mais. O que essas pessoas têm que sair desse episódio em mente sobre o futuro do Brasil nessa frente verde? O que eles têm que ter em mente daqui para frente? O nosso grande desafio para a transição ambiental climática é o conhecimento. Então, vou falar para lá que você pediu. O grande desafio para a transição ambiental climática, na minha visão, é o conhecimento. Então, o nível de conhecimento, tá, que o setor público e o setor privado tem que absorver para fazer essa transição é absurdo. E aí vou dar um exemplo, tá? A gente adora criticar o governo, mas se coloca você nos pés de um deputado, de um senador, de alguém de uma agência reguladora que tem que definir a regulação do mercado de carbono. Quem sabe o que é carbono aqui? Não, também ao mesmo tempo está rolando a de hidrogênio. E por acaso, semana passada foi a de combustível de aviação sustentável. E na próxima semana vai ser o do bioinsumos, que conversa com fertilizante verde. E além disso, eu tenho um tema de data center de inteligência artificial que é muito importante para o Brasil, mas os dados ficam na nuvem e aí a segurança nacional... Meu amigo, o desafio de conhecimento para o setor público, né, para o regulador, legislador e agências é enorme. Então, assim, você tem um desafio de conhecimento ali gigante. E ele é timely, né? É time sensitive. O mesmo se aplica no setor privado. Então, assim, quanto mais a gente estudar o tema da transição, seja no aspecto de carbono, seja no aspecto de resíduos hídricos, seja no aspecto de resíduos sólidos, seja no aspecto do biogás, e estudar, e não só estudar de forma financeira, mas estudar em forma de coisa real, né, de conhecimento de coisa real na ponta, mais o Brasil vai se desenvolver para essa agenda chegar lá rápido, tá? Então, nosso desafio é um desafio de conhecimento. A gente precisa de mais gestoras como a IVE, de mais empresas com pessoas com conhecimento, descentralizando esse conhecimento e fazendo com que o consenso coletivo de quanto vale o que para cada tipo de segmento dessa transição comece a emergir, tá? Então, falta gente dedicada estudando o tempo. E o bom é que você não precisa ser 100% dedicado. Você pode, no seu espaço de tempo, estudar um pouquinho. E como o recurso humano e cérebro é o bem mais escasso do Brasil, cada um que está assistindo aqui, que tem isso disponível, investir um pouquinho do seu tempo nisso já ajuda bastante, tá? Para finalizar a minha parte, não sei se o Josu tem. Você é bem novo para tudo que você já fez, então tem aí uma frente, bastante coisa para fazer. Pense em voltar para a vida pública? No curto prazo, não. No curto prazo, hoje, meu compromisso é com a IVE, né, com os meus sócios, com meus investidores, com nossos clientes. A gente gera fundos de longo prazo, então eu preciso ter um compromisso quando eu estou fazendo um fundraising, um fundo de crédito, que eu vou estar aqui por um longo tempo tocando esses recursos. Mas a vida é longa, como você falou, eu tô com 44 anos, então assim, tem muitos anos pela frente. Quando eu vejo o Paulo com 75, quem sabe um dia, né? Mas hoje no curto prazo não, meu compromisso hoje é com o projeto. Boa. Montesano, uma honra ter você aqui, obrigado pela aula que você deu pra gente e
Bom, portas dos Market Makers estão abertas para você. Obrigado, foi ótimo aqui. Obrigado, pessoal. Adorei a conversa. Obrigado, Montezano. Você que viu até o final, deixa aquele joinha no vídeo, se inscreve no canal. Market Makers já deve ter chegado em 300 mil inscritos. Se não chegou, já se inscreve aí que a gente quer fechar esse ano de 2024 com chave de ouro. Valeu, Josu. Parabéns pelo título mais uma vez. Obrigado, irmão. Valeu. Prazer. Deixa eu só... Não é nenhuma pergunta, não. Quem quiser encontrar a Eve, como é que faz? Vai no nosso site, LinkedIn, super acessível. Manda um e-mail pra gente, bem tranquilo. E o Eve, pra quem tá ouvindo ou não tá vendo, YVY. Então fica bem fácil achar. E é isso. Então, valeu demais, pessoal. Até a próxima e tchau.